Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiríssimo Malquilore, que é aquele quadro que a Malkaviana tem que inventar nome diferente pra tudo, e depois eu tenho que ficar olhando pro lado pra saber sobre o que a gente tá falando, sobre qual quadro é, mas isso é parte da diversão. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre O Chamado, que não é o filme de terror da década de 2000, 90? Sei lá, enfim, vou tentar. da minha época de adolescência. E sim, o grande plot por trás dos plots da quinta edição, Sim. que é o soft reset que fizeram no cenário pra tirar os anciãos. Spoiler, eles não tiraram. Então não foi o soft reset, velho. Mas foi porque alguns voltam mais fraquinhos, enfim, é isso aí. A gente vai ver o que tá rolando ali. Você quer dizer o seu olá? Sim, Você olá, quer... pessoas. O que vai ser? A ideia geral é que, tipo, eu separei de todos os 19 livros, tudo que fala sobre o Beckoning, tipo, sobre o chamado, e trouxe a parte do texto, e algumas partes também, tipo, o resumo, pra Malkaviana ler e ir dando react também, Sim. E pra gente também não perder nada, e também pra ficar mais fácil de quem quiser ler no original, tirar as próprias conclusões, porque tem as pagininhas também detalhado. Então, tipo, no fim, não é só a nossa opinião, é uma... Tipo, se você acompanhar tudo, vai dar pra você também tirar suas próprias conclusões e discordar muito da gente, caso você queira, ou concordar com as nossas opiniões e sei lá. É isso. É isso. Tipo, a gente vai descobrir a fundo o que é o Beckoning, tipo... Assim, né, na data de hoje, dia 10/10 de 2022, são os 19 livros que tem. Então, sim, se lançarem algum livro novo amanhã, eu não fiz. Lembrando que a única coisa que a gente não fez foi ler todos os Winterteeth e ver se sim. lá diz alguma coisa. Sim, os livros não entraram nessa onda, não. Né? Mas todos os livros, suplemento, core book, seita e os caceta 4 estão aí. Segunda Inquisição. Sim. E Sabá, a gente vai ainda ir falando o livro Companhia Limitada. que tem vários que não tem nada, né? Que são só de ideia de história. Uhum. E também, tipo, o que é tipo, só uma falando que, tipo, o chamado chamou os anciões, também não foi posto no texto, obviamente, né? Eu excluí quando Informação repetitivo. extremamente repetida, né? Tipo, vai ter muito mais informação que repetida entre o livro básico, porque, tipo, existe muito elas de novo sendo faladas nos outros livros, mas com a primeira vez que a gente tá vendo elas são novidade ainda, né? Sim. Então, é meio que isso a ideia, né? Acho que é isso. A primeira coisa que eu quero ler é o comentário do William falando que foi um recalde de vampiro. Foi um recalde de vampiro, foi. Recalde de vampiro, eu acho que é a melhor definição. Defeito, né? Eu gostei, cara, amei, cara. Eles Agora estavam que eu entendi. quebrados, de fato. É muito bom. Então, puxar de volta pra fábrica. Sim. Eu amei, eu vou passar a chamar o chamado de recalde de vampiro agora. Tá? E eu concordo com o comentário do Vai, que se ele fosse abraçado por um Toriader, ia fazer muito estrago mesmo. Concordo plenamente. Já faz estrago assim, né? Já usa presença sem ter, imagina tendo, né? Exato. Ai. Já faz estrago sendo Simice, imagina sendo Toreador. Né? Podemos, então? Podemos, vamos lá. Então a gente começou pelo livro começo, básico. né? A gente fez em ordem. Então a gente vai começar pelo que diz sobre o chamado no livro básico. Que, surpreendentemente, não é muito. Não se fala muito mesmo. Né? Sim. E é isso. Eu começo ali pelo que é, o que se sabe, ou eu vou... É que eu comecei meio que, tipo... Eu tinha uma ideia de fazer um negócio assim com mais perguntas, mas só não cabe depois, então dane-se, né? Então eu pus aí só o que é e o que se sabe, né? E começa na página 11. Sim. Do livro básico. O chamado, que convoca os anciãos para o levante e aponta na direção do oriente, onde devem pegar em armas na guerra da Guerrena contra o Sabá. Alguns afirmam que esta guerra anuncia o verdadeiro apocalipse de nossa espécie. Outros, que no fim da nossa era veio e passou, deixando para trás um mundo alterado, com ainda mais mudanças por vir. E essa é a primeira vez no livro que fala do chamado. Sim. O que é legal é que, tipo, em teoria a Guerra da Guerrena já aconteceu, né? Sim. Essa que é minha grande pergunta, né? Que eles avançaram o metaplot, né? Tipo, sem avançar de verdade. Uhum. Que eles dizem que já aconteceu, mas agora tá acontecendo ainda, então é meio confuso, né? Sim. Sim. Isso é peculiar dessa parte, que eu achei, por isso que eu separei ela também. Okay. E porque é a primeira colocação, né? E daí a segunda colocação, que é a explicação do que é.
né? Basicamente o Beckoning, que tá na página 140, né? Tipo, o que ele faz, basicamente, né? Que o que ele faz aqui... Vampiros com mais de 250 anos e de 9ª geração ou menores estão sendo convocados pelo chamado para a Guerra da Guerrena. Sim, exato. E é uma coisa que eles vão quebrar muito a regra no que tem por vir pela frente. Isso é uma coisa sim, que eles não mantêm. Tipo, eles lançam essa ideia, eles repetem essa ideia várias e várias vezes, que depois eu não coloquei mais, mas eles repetem várias vezes a ideia de que vampiros de 9ª geração menor vão ser chamados, e que de 250 anos ou mais também vão ser chamados, né? Tipo, 9 de 250 anos ou mais. Mas tem muito vampiro de 10ª geração sentindo Beckoning, e tem vampiros com mais de 250 anos, tipo, de 700 anos, 7ª geração, coisa assim, não sentindo o chamado, sabe? Então, tipo, é um negócio que eles fizeram meio que, tipo, tá a cargo do que eles quiserem, sabe? sim. E é E ou é OU? É E. É E. É, em teoria é E. Tem que ser os dois. Tanto que é o que é quebra do Damien, porque o Damien não tem 250 anos, mas ele tá sentindo o chamado. Ok. Que é outra quebra que tem. Tipo, ele é um exemplo de exceção. Tá. De personagem que é uma exceção a essa regra. Certo. William, V5. O Sabá agora é um monte de circos itinerantes para assassinos. Also V5. Todos os anciãos do mundo precisam pegarem armas contra o Sabá. Né? Exato. Então, né? Sim. Mas são, né, as clássicas contradições que a gente tem na lore, que é uma das coisas que mais me irrita. Sim. E eu já vou falar isso de cara, porque... pra eu não ter que repetir isso em outros momentos, que é o seguinte. Eu acho muito legal eles escreverem como se a história estivesse sendo contada cada hora pelo ponto de vista de um. Mas isso seria um excelente trabalho de um historiador, exceto que eles não chegam a fazer o que é o trabalho do historiador, que é juntar essas informações, né, e buscar o que seria a verdade mais aproximada, né? Tipo, claro, não existe o conceito de verdade histórica, existem os fatos e existem os acontecimentos, mas não necessariamente a gente vai chegar neles. E isso eles pintam muito bem. Só que o problema é que o livro, na verdade, foi escrito por pessoas que sabem o que é o cenário. Então, eu acho que ajudaria muito se existissem essas visões parciais, mas se houvesse um texto dizendo o que é, como funciona, por quê, quem, como, quando e onde. O que não existe. Não, do chamado especialmente é um grande... Tipo, um grande ponto de interrogação que tá acontecendo de verdade, na real. Sim. Depende muito de qual livro você vai se basear, quase. A sua conclusão final. Continuando? Tá, continuando. Na página 199, tem uma curiosidade, né? Que na parte de tipos de Kotri, na Kotri Regência, é a primeira vez que cita anciões anarques sendo afetados pelo chamado. Até então, só fala que os anciões da Camarilla estavam sendo afetados. Camarilla. E, tipo, mesmo nessa parte do vampiro com mais de 50 anos, 250 anos, meio que dá a entender, tipo, meio que pra mim deu a entender um pouco ainda que não era óbvio que os anciões dos Anark estavam sendo convocados, já que é uma guerra da Camarilla contra o Sabá na Gerena. Então o que eles estão fazendo lá eu não sei, porque não se explica. Sim. Eu acho que em nenhum outro momento de tudo que eu li explica o que os Anark foram fazer lá, mas eles foram chamados. Talvez esse outro trecho que a gente tem aqui, da página 214, explique isso. Manda né? bala. Porque ele tira a guerra entre as seitas ou alinhamentos partidários. Sim. E diz que o chamado é o clamor dos antediluvianos convocando seus descendentes em sua defesa através do sangue. Então, de fato, seria óbvio que qualquer antediluviano que esteja se sentindo ameaçado chamasse seus descendentes, independente desses descendentes estarem em qualquer lado. Na Camarilla, ou nos Anark, ou no Sabá, né? Tipo, teoria. Sim. E também afirma que alguns poucos anciões, ou seja, eles são a minoria, resistem e afirmam não ouvir o clamor em seu sangue. Eu só pus essa parte porque, tipo, eles têm que ser a minoria segundo a regra deles, né? Tipo, eles já avisaram que essa é a lei deles. Eles vão quebrar? Muito, vão, mas a lei deles seria essa. Ok. E é tudo que tem no livro básico, tipo, ou seja, a gente não sabia nada, a gente não sabe nada, eles não entregam nada no livro básico. O livro básico ele não traz praticamente nada, ele dá uma pincelada no que é. É muito, muito fraco. Né? E basicamente é aquela coisa, vocês podem tirar os anciãos se vocês quiserem, né? Basicamente isso, né? E é engraçado que tem falas de membros antigos nos textos, né? Tipo, né? Eu acho que tem uma fala do Damien no livro básico, coisa assim. É que o Damien não encaixa nessa regra, né? É um bom exemplo.
Tá, ok, eu não vou citar mais nada. Ok. O Vaikos falou que o Anark é só um sabá medroso. Sim, pode ser, também. É Vai ter forma vários de enxergar anarcos que as coisas. vão dar rage nisso. Vai dar guerra, vai. Mas é bom, na verdade. Vamos deixar os anarcos sabá brigar. Isso. E daí eles Enquanto saem da nossa Camarilla cola. continua Plena reinando, e poderosa. plena e poderosa. Sim. Por falar em plena e poderosa, tal my ha feelings, a gente passa pro que está no livro da Camarilla. Sim. E daí tem um capítulo chamado A Guerra da Guerrena. Sim, que é da página 53 a 62. Sim. Que, tipo, por sinal, é uma boa leitura. Quem não leu, tipo, leia, que vale a pena, não é um desperdício. E, tipo, eu tive que tentar fazer um resumo do que tem, então vai ter coisas que, tipo, tem a ver com a Guerrena, até a ver com o estado de lá, porque eu achei interessante. E sim, eu perdi o foco de só focar no chamado. Sim. Porque tem cenas muito legais, então, tipo, se divirta. No fim das contas, são assuntos relacionados, né? Mas eu, no final, eu comecei a excluir essa parte, porque começou a ficar meio gigante demais o arquivo, daí eu dei uma limpada, sabe? Tipo, mas essa parte, pra mim, é muito boa só. Tipo, ela é muito divertida e engraçada. Ok. Então, esse capítulo ele descreve que a Guerra da Guerrena é o conflito do Sabá e da Camarilla no Oriente Médio. O Sabá quer procurar e destruir os antediluvianos e a Camarilla quer conter o Sabá e proteger os membros antigos ainda em torpor na região, dando desculpa de que perder esses anciãos seria uma perda terrível não só para a Camarilla, mas para todos os membros, já que se perderia tudo o que eles sabem sobre nossas origens. É sério, tem isso. Tipo, pra mim parece uma piada, mas é sério que a Camarilla tá tentando justificar dessa forma. Mas eu não acho uma justificativa tão ruim. Cara, eles não falaram até agora. Por que você acha que eles vão falar agora? Sobre as origens deles? Você não consegue traduzir uma língua antiga em... Sim, ok. Sabe? E porque agora eles vão ser legal. Vai saber. É melhor do que destruir essa fonte de conhecimento. A verdade é, enquanto eles existirem, o conhecimento ainda existe e ele ainda não tá perdido. A partir do momento que eles deixarem de existir, é um conhecimento que só nunca mais pode ser acessado. Tá. Né? Tá bom, pode ser. É o mesmo que, ter quebrado a pedra de Roseta antes deles serem capazes. Sim, a pedra de Roseta não, que ela que foi capaz de traduzir. Uhum. Mas quebrar todos os monumentos e todas as escritas egípcias antes de se encontrar a pedra de Roseta. Uhum. Porque a gente nunca vai entender mesmo, sabe? Tá, ok. É que eles não falaram, eles não vão falar, sabe? E tipo, e outro problema é que, tipo, eles são seres que podem te destruir, sabe? Sim. Tipo, que é outra coisa que pra mim é muito peculiar, né? Que o Menelik, ele nem entrar, ele, tipo, de verdade, ele é um vampiro ok, né? Ele não tá entre os vampiros mais poderosos, mas também não tá entre os mais fracos. Mas ele faz um vulcão entrar em erupção. Exato, mas ele faz o vulcão entrar em erupção, sabe? O que os anciões de verdade não fazem, né? Porque eles vão precisar de ajuda de alguém pra proteger eles em torpor, sabe? Tipo, isso é um grande questionamento que pra mim não existe uma resposta e só parece que, tipo, é só... Tipo... Sei lá, sabe? Mas dane-se. Ok. Né? Dane-se o hate. Sim, E sim, procurando sobre as origens e é isso, né? Tá, nossa, tá rolando treta lá? Sobe aí no... Não, é o seu. É o meu. Não dá pra mim subir. Tá. Vamos ver. Tá, Anark dando rage, nada de novo sob a lua, exato. Sim, só chegar ali, tentar uma monomancia e vamos ver. Se diablerizar pode, vampiros velhos, menor que 2 terabytes na nuvem. Concordo. Camarilla dá essa desculpinha, eu tiro o Anki invertido do bolso e vou levar o Slashta pra passear na praça. Coldunismo 3 você faz também... Pelo visto, deve ter algo pra fazer muito melhor que eles, velho. Mas até o Freeza fez o vulcão entrar em erupção, vai. Ok, isso na mensura de poder? Não, mas okay. é que ele fez o vulcão entrar em erupção, tipo, e ele ainda era novo. Porque ele se emputeceu com a situação, sabe? E ele era novo ainda, né? As emoções, não é que ele foi lá e fez o... mas o Freeza também, né? Eu acho que o Freeza também faz. Então, eu acho que é meio tá vendo? foda. Nada novo sob o céu. Nada novo sob o céu. E
A outra justificativa é que a Camarilla precisa manter a máscara, já que o Sabá não se importa com isso. É que não é bem uma justificativa. É tipo, é o fardo que a Camarilla carrega também a mais nisso tudo. Tipo, eu não sabia como pôr no texto, eu acho que é uma bosta essa colocação, mas o que eu quis dizer é o seguinte. Que além de tudo que a Camarilla tá fazendo, da guerra, de mandar a gente pra lá, de se preocupar em fazer alianças por lá, em ter os recursos necessários por lá, eles estão tentando manter a máscara mundialmente, já que o Sabá não se importa com isso. Então a Camarilla é extremamente fraca, sem anciões, que tá que nem uns patinhos tontos, e sei lá, o que mais quiser colocar disso que eles põem na V5, tá mantendo a máscara mundialmente. Sim. Tá conseguindo controlar todas as mídias, pra não vazar nada de lá, de uma guerra tipo de superpoderes especiais pior que X-Men. Exato. Se quiser jogar X-Men a máscara, lá é o lugar perfeito, tá, galera? Eu tirei meu pingente da Camarilla. Não dá nem pra zoarem vocês se estiverem jogando Vampiro à Máscara, X-Men a máscara lá. Exato. Vocês podem estar livre. Lá tá liberado. E só pra dizer, eu rio sim, o meu show, ele é justamente sobre isso, entendeu? A graça tá aí. E não se levar a sério. Nada novo sobre o céu, velho. Nada novo sobre o céu. O céu do Dragon Ball. No 3 dá pra subir parede de lava, tá vendo? Porra, sério? Caralho, que apelão. Vendo é lixo. E não se queima? Que negócio roubado, velho. Né? Não, mas você sobe com a mão ou você sobe à distância? Tipo, com a força da mente? Ah, tá. Tô achando extra preguiçoso o mistério absoluto sobre o Beckoning por parte dos escritores. Exato. Mas isso é uma crítica que eu tenho a Vampiro à Máscara desde... Eu não vou dizer desde a primeira edição, porque eu não li a primeira edição inteira, sabe? E a primeira edição a gente dá um desconto, porque ela é um rascunho. A primeira edição... Sim. Eu entendo que é um desrespeito falar dessa forma, mas perto do que se tornou na segunda e na terceira, a primeira edição, literalmente, ele é um rascunho. Ele é. Sabe? Mas... Pra mim sempre rolou essa preguiça e essa... Eu sempre tenho uma frase célebre que eu adoro falar, que é o seguinte. O jogador não vai nunca descobrir o que tá por trás, então eu não preciso criar. E é essa sensação que eu tenho constantemente durante os livros de Vampiro à Máscara e não só da V5. Eu tô torcendo muito pra ver um complemento sobre o Beckoning, porque, na moral, isso seria muito legal. Que já faz 4 anos eles nem anunciaram isso ainda, né? Esse é o problema, né? Porque eles anunciaram, tipo, no começo do ano o negócio do livro jogador, sabe? E o livro do jogador não tem nem notícia ainda. Já estaria na hora de eles avisarem agora, né? Tipo, já fazem 4 anos já, sabe? Mas eu não sei se eles vão fazer, tipo, e precisar avançar esse plot. Isso é uma coisa que eu sinto também. Que foi uma coisa que você procurou também, né? Sim. Tá, e aí, cadê? Onde que o plot avança? E ele o que não mais avança. Acontece, sabe? Tipo, sim, ele tem pequenos avanços, mas é muito tipo de explicações, sabe? Que tipo, vai... Tá. Sem dar spoiler, né? Mas sim. O texto aponta ainda a contradição dos anciãos da Camarilla abandonarem sua segurança para se envolverem em uma guerra com Sabá e diz que é por causa do chamado sem dar mais explicações. Essa parte eu achei totalmente bullshit, mas tudo bem. Porque, tipo, os caras estão vivos há centenas de anos, né? Tipo, pelo menos há 250 anos, se protegendo pra caralho, e daí eles resolvem, não, vou pegar uma espada e vou lá matar Sabá, mano. Pelo menos até onde eu vi, sei lá, tipo, eu não li profundamente igual você, mas muito eles tentam dar a entender de que é quase irresistível, né? Segura esse pensamento. Sim. Descreve também, já que o Sabá não se importa em manter a máscara, né? Essa função fica pra Camarilla, assim como manter a ordem no mundo. E aí é a contradição, porque a Camarilla supostamente está extremamente fraca, sem recurso, mas ela consegue manter a mídia global longe do Oriente. Sim. Talvez se eles justificassem que, na verdade, a Camarilla está fraca por causa de toda essa destinação de recursos pro Oriente, seria mais interessante. E nessa parte também descreve uma coisa que eu acabei anotando no texto. Tá aqui embaixo, na verdade. Que nessa parte também demonstra que os anciões sucumbem ao chamado, que os anciões que sucumbiram ao chamado ainda são capazes de pensar e planejar. Você quer continuar lendo? Tá. Você quer a função de ler, né? Esses anciões esperam conseguir respostas quando esses Matusaléns acordarem. Nessa parte do texto dá a entender que eles só querem respostas de por que eles foram abraçados, mas parece estúpido se meter em uma guerra só pra saber o motivo que te levou a ser abraçado 700 anos atrás. Sim, de fato. O texto, pra mim, é muito claro que ele quer dizer isso, mas eu tô dando o benefício da dúvida. Ok. Sim, mas tipo, fala um período de 700 anos planejando, agindo, então tipo, eles não estão
se eles foram forçados a chegar até lá, eles estão com total livre escolha a partir de lá. Então por que eles estão criando uma guerra lá? Sim. Sabe? Porque eles estão agindo como eles sempre agiram, o modo operante de lidar com as situações da Camarilla. Em vez de pegar em armas e lutar, e guerrear, e explodir tudo, e tacar bomba. Sim. Por que não usa o método tipo de Guerra Fria da Camarilla que fez por séculos com o Sabá? Que funcionou muito bem. Que funcionou muito bem. E manteve eles seguros, né? Tipo, porque além de tudo, eu acho que eles estariam... Já que eles têm capacidade de planejamento, a primeira coisa que eles vão pensar é se manter em segurança. Sim. E não é o que eles estão fazendo. Exato. E daí agora começa, tipo, só a parte mais engraçada de todas. Sim. É nessa parte que tem a épica cena da Fátima Al-Fakad, derrotando uma infestação do Sabá em uma instalação militar usando uma única agulha de crochê. Ela pede pro servo dela, pro um aliado dela, sei lá, pra um assamita mais fraco que ela, escolher uma arma pra ela que seja realmente ruim, porque tá fácil demais. Que é uma situação de... Vai ser tão isso fácil. Aqui é tão fácil que eu quero um desafio. Que eu quero um desafio. E daí ele dá uma agulha de crochê pra ela. Daí, tipo, pela descrição, né? Haviam 2 vampiros veteranos do Sabá e 15 neófitos à vista, sendo que o Sabá abraçou todos da base. Depois se revela que o Sabá abraçou você tem uma base militar sendo protegida pelas pessoas que já estavam ali antes, que conhecem o funcionamento, ex-militares. E ela, lembrando, né, V5, V5. Ficha V5, derrota 2 veteranos e 15 neófitos e mais quem mais estivesse lá da base com uma agulha de crochê. Sem ativar nenhum alarme, né? Você quer falar da agulha de crochê? Pode usar a agulha de crochê primeiro? Ou não? Não, eu não sei. Sim. A única explicação que tem pra mim isso é se o modificador de dano da agulha de crochê foi o maior modificador de dano do sistema até agora. Acho que sim, mas acho que foi mesmo. Então, assim, meu próximo personagem, ele vai usar uma agulha de crochê pra lutar. Um dano mais 15, mais ou menos, não sei. Deve ser nessa faixa. Que, tipo, o maior problema dessa cena como toda é que ela não chama nenhum alarme, né? Então, tipo, indo um pouco pro Malkenix, mas bem pouquinho, tipo, ela tá com uma base militar, que não ativou nenhum alarme, onde, tipo, os militares, que, tipo, qualquer pessoa que já tenha passado qualquer, tipo... Qualquer pouco de tempo, tipo, vendo algo militar, qualquer coisa assim, tipo, a gente não deixa, os militares não deixam uns aos outros sem ninguém tá olhando, sabe? Então, tipo, ela teria conseguido matar 2 em seguida, a maior parte das vezes muito rápido, pra ninguém conseguir acessar um alarme, ninguém conseguir gritar, ninguém conseguir dar um tiro, nada ser chamado atenção. E mesmo que eles estivessem isolados, né, tipo, separados, absurdo, e só fossem esses 17 membros, totalmente isolados, onde eles nunca têm visão, ela teria que matar nenhum hit eles, pra eles não darem um tiro, não fazer nada, né? E pelo sistema, ela praticamente não tem chance de fazer isso, sabe? Tipo, sim. É basicamente isso. Tipo, cada 5 ataques que ela fizesse, ela ia falhar miseravelmente. Sim. Então, tipo, esse que é o problema. Tipo, a personagem não se mantém na V5, então, tipo, sabe, ele só... É só porque é o personagem do mestre que isso funciona, né? Sim. Pra variar. Que é uma coisa que a gente particularmente não curte. Não, nossa, eu abomino o personagem do mestre poder ser capaz de fazer coisas que não existem no sistema, né? E o Vaikus respondeu, valeu. O Coldúnico ergue a mão sobre uma parede de lava de 3 a 4 metros ao redor do vampiro em um raio de 3 a 4 metros. A proximidade com a lava não machuca o Coldúnico. E é magma e não lava. Tá. Ainda assim, da hora. E no 5º ponto, você gera um vulcão. Porra, o cara tinha isso, então. Agulha de crochê de madeira, estaca e arranca a cabeça, então... deve ser. É que se for de madeira não pode ter modificador, além de tudo. E ela mata no olho, mata, tipo, no cérebro. Tem inscrições... A estaca tem modificador de dano mais 0. A estaca, tipo, sei lá por que diabos, ela misticamente tem modificador mais 0. E o William falou, maior plot twist, o chamado é uma rave como nunca vista antes, somente para VIPs. Eu já faço um comentário sobre isso. Tomei essa ideia. Essa agulha de crochê era de quem? Da Baba Yaga? Eu acho que era, de fato. Ou então o chamado vai ser o próximo MOBA de World of Darkness. E o Vaikus falou que cainitas mentem. Cainitas mentem, concordo. Isso mesmo. Isso é um fato. Deve ser mentira essa história mesmo. Então, isso faz sentido. Sobre a rave, isso me lembra que no livro do Clã Malkaviano, da 3ª edição, fala, né, que é a explicação de por que os Malkavianos passam a ter demência também, além de dominação, os Malkavianos da Camarilla. E aí eles mexem no plot passado, né? Sim. Sendo que não tinha nenhuma citação sobre isso antes, dizendo que, na verdade, quando
Todos os Malkavianos foram chamados quando fundou-se a Camarilla, e só Sim. os Malkavianos da Camarilla aceitaram essa convocação. Eles passaram um tempo lá, isolados, sendo colocados bloquinhos na mente deles, e é isso que tá escrito. E eles esquecem demência e passam a ter dominação no lugar. Sim. E daí, quando rola sei lá o que na terceira edição, eu acho que é a guerra de não sei o que lá, enfim, né? Eu não sou a pessoa da lore, nota-se. E daí esses bloquinhos caem e muitos Malkavianos se lembram que eles sabem usar demência, então eles passam a poder. Então, assim, essa ideia de um chamado coletivo, ela não é nova em Vampiro à Não é Máscara. nova, sim. Né? Sim. Então, é mais uma reciclagem, mais uma de reciclagem de ideias, ideias, só sim. que em grandes dimensões agora. Sim. Mas no V5 já não tinha explicado que a guerra tava rolando, mas não era isso tudo? Sim. Já. Então. Sim. Exato. Mesmo na V20 eu acho que tem esse plot. E sim, de fato. Esse bloqueio de dementação é a Great Prank pra proteger a máscara, exato. Eu não lembro em detalhes, porque eu li, eu achei tão absurdo que eu só deletei do meu cérebro. Sim. Mas rola isso, né? Tipo... Os antigos Malks usam contra o Malk da Khan pra bloquear a demência e dar a dominação. Um dia eles tiram essa brincadeira. Nossa, Sim. que mancada. Eu particularmente eu não gosto desse plot, tá? Eu, sei lá, eu não... Principalmente porque eles modificam algo que já tinha sido dito antes, sabe? Eles enfiam história onde não existia. Não vou ficar surpreso se o chamado for um campo de concentração, praça de alimentação de sangue azul. Eu acho que eles não iriam tão longe. Eu espero que não, mas eu sim. acho que, sabe, Isso, muito por nossa, orientação realmente, isso é muito pegar editorial, pesado, sabe? Isso Eu é acho que pegar eles pesado não podem fazer isso, na real. Nossa, de fato, eu não tinha feito a ligação total, na verdade. Disso. Sim. Ventru, né? Não seria surpreendente. Não seria, mas eu acho que eles vão lavar as Eu mãos. acho que eles não pegam Eles pesado lavaram a nesse mão ponto. no sabá, sabe? Tipo, é isso. Tá. Continuando. Continuando as historinhas que acontecem por lá nessa Uma parte. tal de Mathilde de Tourdonnet, neta do Hardestar, vai para o Oriente Médio por entretenimento e para poder tirar selfies próximo aos lugares bombardeados para sugerir que ela também sentiu o chamado, já que só os mais antigos e poderosos sentiram. E eu amei esse trecho, porque isso é muito o que a Camarilla faz, sabe? Sim. Fake until you make it. E ela chega lá com 50 guarda-costas, com tipo uma horda de gente pra ela se alimentar, sabe? E ela vai passear no lugar. É isso que ela vai fazer lá. Ela vai passear, tirar selfie, e dela, tipo, pra conseguir poder pra dizer, tipo, eu sou fodona, sabe, galera? Eu fui no chamado. Vocês não foram ralé, sabe? Exato. Eu achei o máximo e eu acho extremamente camarílico da parte dela. Sim, e é uma pinçada em tudo isso, né? Sim. Na verdade, tipo, né? É muito interessante, né? Sim. E daí segue pro final do texto, né? Que tipo... Sim. Vai lá. O narrador passa 2 noites com a Fátima e a única coisa que ele tem a dizer sobre ela é que ela era surpreendentemente gentil. E depois, em um novo encontro, ela revela que seguia ele só porque isso dava a ela algo pra fazer, desde que ela foi banida dos Banu Hakim. Detalhe que não é que ela tá com o Sabá lá, ela tá amando os Banu Hakim, mas não importa, plot tudo. O plot não tá fazendo sentido só em 10 páginas, é um negócio que a gente pode manter também. Sim. Não é um problema. Eu ia falar, na verdade, que ela era Inês Brasil, né? Mas tudo bem. Esse Wi-Fi malkaviano poderia ser o próprio Malkavi, então acho mais provável é que o chamado seja uma coisa parecida envolvendo os outros anciãos. Sim, seria uma explicação bastante plausível. Mas eu acho que alguns são convocados por anciões mesmos para proteger eles. Ah, tá, ok. Eu não sei. E eu acho que nem eles mesmos sabem. Não. Não perdeu. Não. Eu acho que nem eles mesmos sabem ainda. Sim. Acho que eles estão descobrindo aos poucos. E aí, no fim da narrativa, a Fátima leva o narrador até uma tumba secreta que ela diz nunca ter mostrado a mais ninguém e ele acredita estar indo ao encontro de outro membro muito antigo, entrega esse diário dele pra ela e pede pra que ela entregar pro assistente dele no hotel caso algo aconteça com ele. E a única coisa que se tem dele é
O diário. Sim, então, e esse é o aparentemente, algo aconteceu com ele quando ele entrou naquela tumba secreta que a Fátima mostrou. A tumba secreta que ela mostrou pra ninguém. Ela mostra pra ele. Ela mostra pra ele. E dela legalzona e vai entregar o diário. É. Então. Mas é isso. É. E é uma leitura bem legal. Eu achei bem, bem divertido ler essa parte. Tipo, e conta muito sobre, tipo, a situação, sabe? De lá. E a única coisa que eu acho, pra você dizer que ela foi surpreendentemente gentil, né? É que eles não tiveram tempo pra conversar, né? Que nem você falou. Porque, perderam a chance de entregar um puta fanservice, de mostrar mais sobre a personagem, mais sobre o avanço do plot dela, mais sobre o avanço do plot das Samitas. Pra mim é só um desperdício, infelizmente, sabe? E revela muito, tipo... E nesse texto também revela bastante sobre a motivação, que não cabia muito, né? Falar sobre, tipo, algumas das motivações que levam os Assamitas também a se unir com a Marilla. Do tipo, que tá na área deles, então, tipo... Os dois lados precisam se ajudar pra combater um mal pior ainda, sabe? Interessante, bem interessante. Tipo, é isso, sabe, basicamente, né? Mas é isso, né? Os dois passaram 2 noites, ela foi surpreendentemente gentil e eles não trazem nada de informação que ele poderia ter tido com ela durante esse tempo. É ridículo só, sabe? O que o cara, tipo, ele é super detalhista, ele escreve, tipo, acho que uns outros 4 NPC com mais de meia página, tipo, que são, tipo, foda-se, ninguém quer saber deles, sabe? E daí, tipo, a Fátima, que todo mundo, meu Deus, eu quero muito saber dela. Ela foi legal, gente. Exato. Ela foi uma pessoa legal, a gente foi legal. Ele passou 2 noites junto, mas foi legal só. Sim. Ela era uma pessoa gentil, sabe? Então, o Vax falou, Fátima mega confiável, a Samita sempre brother. Gente, brother. ser gentil, todo toreador também pode ser e bem. Exato, sei lá. Eu acho que, na verdade, eles ficaram trocando sanguinho e por isso que não rolou papo. É o que dá a entender, né? E, William, se bem me lembro, por causa do chamado, alguém viu o Papai La Sombra em algum beco. Uau, isso eu não achei. Tá, Fátima sendo fofa. Literalmente eu não achei essa parte. Eu acho que fofa só pulou. seria o último adjetivo que eu escolheria pra qualquer Banu Hakim. Né? Talvez eu passaria por gostoses, por sensuais, esquece essa parte, é problema meu. Daí a página 61. Continuando na página 61. A Vitória Ash fala sobre o chamado e diz que está experimentando isso, mas ela é capaz de descrever. Que ela sente uma vontade de ir para o Oriente, mas não é difícil de analisar essa sensação. Ela se pergunta se isso é uma compulsão sobrenatural ou meramente um sintoma do tédio que os da idade dela sentem. E ela não sabe responder. E ela diz também que esse é o problema de ser um peão entre seres mais antigos e poderosos, tipo, que nem ela, né? Que nem sempre é capaz de entender o que tá acontecendo, né? Tipo, sim. Que, tipo, claro que no meu caso é um desejo de me juntar à guerra, mas algo muito mais importante, tipo... Não é um desejo de juntar à guerra, mas que ela sente que é algo muito mais importante pra nossa causa e seita. E é isso a descrição dela, né? Sim. E só lembrando que a Vitória que ela tem mais de 350 anos, é de 8ª geração, e por tudo que já vimos até agora, ela deveria ser vítima do chamado e já está no Oriente, tipo, tocando terror. Sim. Ela, né, encaixa os pré-requisitos. Sim. E ela diz que ela fica em dúvida se é uma compulsão de ir pro Oriente ou se é só o sintoma do tédio, sabe? E a primeira descrição que a gente tem de um personagem falando o que ele sente. O que ele sente, que até agora a gente não sabe. Que até agora o chamado era algo que, tipo, literalmente pegava os anciões e punha no Oriente Médio. E agora não. Agora, tipo, ela sente algo, e o que ela sente, tipo, é algo, uma vontadezinha, uma vontade pra lá, né? Sim. Que ela tá resistindo, ou que ela acha que tá em tédio, tô cansada, quero ir pra lá, sabe? Sim. Quero ir pra lá pegar umas armas e me matar, sabe? Isso é legal. Né? E é isso. Falando ainda sobre a Fátima, uma colocação do Vaikos é que ela pode ter reescrito esse diário, o que é muito plausível. Tava lá na mão dela, ela pode muito bem ter transferido o que ela quisesse pro papel. Tá, mas por que ela se culparia, né? Mas sim, ela poderia ter feito isso. Mas, tipo, eu enxergo dois problemas nessa hipótese, que é... Oi, Brum. Oi, Brum. Obrigado pelo lurk. Obrigada. Que, beijo. Tipo, copiar a letra de alguém não é fácil. Mesmo com ofuscação. E... Tipo, existe toque de espírito. E é o único diário de alguém que é muito relevante. Porque, tipo, ele tava lá acompanhando a neta da Razestad. Sim. Então ele tem alguma relevância. Então ninguém ia testar
pra ver se o negócio tava bom. verdadeiro. E que o livro inteiro da Camarilla, meio que a ideia é ser um compilado da Victoria Ash. Pra uma cria dela. Que ela larga lá pra, tipo, ele se virar. E ela tem auspícios. Então ela poderia testar. Sim. Então, faz tipo, sentido. sim, é uma ideia, mas... Tipo, se bem que a Camarilla é uma burra, né? Provavelmente faz mais sentido do que eu gostaria de admitir, na verdade. Sim, se for conveniente, Sim. a ignorância impera, né? Sim. É que ela se culpa, ela fala de uma tumba secreta, né, cara? Ela se culpa, cara, muito nisso, né? Que querendo ou não, ela matou alguém, sim, sabe? ela levou ele ao fim, sim. Faz sentido. O Manifestos falou que ela resiste ao chamado, porque agora ela tem o maridão Banu Hakim. Eu concordo. Eu acho que eu também resistiria. Aí fica fácil, né? E o William falou, no Night Road, o príncipe de Tucson sente o chamado, mas não se explica. E no LA by Night, o Barão Abrams também sente o chamado. LA by Night, que você diz, é já a versão do Jason Carl, né? Sim. Que eu acho que o Barão... sim, eu me lembro dessa cena, tanto que ele chama a Nelly pra meio que ficar no lugar dele, porque ele não consegue mais resistir, né? Ele sente que ele não vai ser mais capaz de resistir. Ok. Mas também não traz mais nada, tipo, sem ser isso, eu acho, né? Tipo, não se explica mais nada na LA, né? Pelo que eu me acho lembro, que é só não. isso mesmo, né? Essa parte a gente assistiu. Então tá. A gente passou disso. Então tá. Não sei se futuramente tem mais algo, mas pelo menos até onde a gente viu era só isso. Tipo, ele tava sentindo a necessidade. E sim, ele é um Barão Anarque, né? Sim, De também fato. é interessante que os anarcos tentam fazer lá, sabe? Tipo, eles vão morrer praticamente, porque, né? Eles não têm um espaço pra eles, né? Sim. Na página 101, nós temos a Louise Rogueroy Cousineau, princesa de Marseille, conhecida por preferir beber sangue de outros membros e de nona geração, que foi vítima do chamado, mas ainda controla seus territórios à distância, mesmo que suas mensagens estejam ficando cada vez mais escassas. E é outra exceção. Né? Eu acho que na verdade. Não, nona geração já pode, né? Não é exceção, esquece. Tá. Sim, eu lembrei porque eu marquei isso. Ela bebe sangue de membros. Sim. E ela foi pro chamado. Sim. Então, tipo... É que eu não tinha como encaixar isso depois, porque tá no livro da Camarilla, mas é uma contradição. Porque depois, que é um spoiler, vai revelar que um dos jeitos que as pessoas estão conseguindo segurar o Reg de ir pro chamado é tomando sangue de outros membros. Sim. Então, ela não deveria ter ido. Sim. E outra coisa que é bastante interessante dessa personagem, que não existe mais em outro lugar, só nesse trecho do livro da Camarilla, é que aparentemente ela não é... na data que diz que ela assume o principado da cidade de Marseilles, pela wiki do VTM, diz que é uma outra pessoa que é princesa de lá, que eu acho que é até a Karna. Então, okay. Que não é ela. Então, parece só uma personagem criada pra enfiar alguma coisa e falar sobre o chamado. Mas o que muito me pegou nesse texto é que, tipo, eles erram de pôr que ela bebe sangue. Que é uma coisa que eles vão cometer mais esse erro depois. Me parece que é só um erro, só uma falha editorial. E, tipo, a pessoa que escreveu, tipo, passou por cima, sabe? Tipo, não foi revisado, talvez. Mas sim, essa é a menção. Segundo Vicos... sim, eu também esperava que tivesse uma profundidade nisso, mas eu acho que ficou todo mundo meio decepcionado. E, segundo ele, os anarcos estão indo pra servir o sabá. Pô, da hora. Isso nem faz sentido, na verdade, mesmo. E na verdade faz bastante sentido mesmo. Eu acho que, sei lá, pelo menos pelo que o imaginário de Mundo das Trevas na minha cabeça, eu acho que os anarcos prefeririam se unir a Camarilla e combater o sabá e depois voltar à briga do que... Eu só não faço ideia que sabá. Mas, sei lá. Enfim, é o meu sonho de criança. Porque o problema é que se eles seriam capazes de diferenciar, né, o que é cada lado, né? Sim. Porque a Camarilla tá com a bandeira, né? O sabá pode só, tipo, porra, a gente tá lutando contra a Camarilla, eles vão aceitar. Mais um sinal que é coisa de clã ou seita com dedo de antediluviano. Sei lá. Será que Dirty Secrets of the Black Hand tava tão errado assim? O que é o Dirty Secrets of the Black Hand? Obrigado por puxar algo que eu não faço nem ideia do que é, né? Sim. Tipo, a gente não manja de sabá, de verdade. Tipo... A real é que a gente não manja do metaplot como um todo. Mas, tipo, pelo menos esse metaplot... Agora a gente pode falar que entende. Sim. A gente vai ler tudo. Tá. Valeu, Lageiros. Beijos. Lindo.
Livros Anarques. Livros Uma única Anarques menção. tem uma única menção na página 182 e diz que mesmo com o chamado, os territórios deles continuam sendo invadidos e o Sabá está planejando muito mais do que só festejar no Oriente e não é um bom momento para ser o independente. Essa parte, pra mim, tipo, tipo, é sobre o chamado, mas eu achei muito interessante esse final, que não é um bom momento pra ser um independente. Porque, pra mim, é bastante contraditório que, tipo, que com a Camarilla enfraquecida, com os territórios sem Sabá, porque, tipo, é uma descrição que vai ter depois mais pra frente. Sim. A Camarilla sem anciões, os mesmos anarcos sem anciões, e a segunda Inquisição caçando geral, né? Por que não é um bom momento pra ser independente? Parece o melhor momento, na real, sabe? Né? Tipo, nossa. Ah, tá. E o Dirty Secrets é o livro que descreve as coisinhas sobre tal Maihá, verdadeira mão negra. Ok. Os Anarca e o Sabá são movimentos que surgem juntos em oposição à Camarilla. Sim, mas é porque, pelo menos ao meu ver, existe uma diferença de princípios muito grande, né? É que eu não vou discutir lore com o Vicus, porque o Vicus vai manjar muito mais. Exato. Tipo, então, tipo, nem tem sentido, né? É. Tipo, é só caga com a boca, basicamente. Tirar Mas tipo, o pouco que eu lembro é que, tipo, a Tyler sai do Sabá por discordar, né? Do tão que eles são, tipo, extremistas, né? Mas sim, eu não faço nem ideia. Tipo, talvez eu esteja só falando besteira. A única personagem que eu lembro é a Tyler mesmo. Sim. Ele falou, mas ser independente te deixa sem o suporte de uma estrutura, ainda mais no Beckoning. Mas se todas as estruturas estão ruindo... Mas isso não é que ser independente não é bom pra eles, na verdade? Sabe, você precisa de uma estrutura quando você tá sendo perseguido, quando outras estruturas são mais fortes que você. Mas você quer só viver sua vida? Me parece uma ótima hora pra você poder sumir do radar. Sei lá. Sim. Enfim. Eu achei contraditório só mesmo. Numa guerra é bom ter um lado também. Mas a guerra tá longe. Que, tipo, esse é outro ponto mesmo, né? Tipo, eles tiram e tipo, as cidades deixam de ter vampiros, né? E meio que a galera não tá lutando mais, né? Tá. Ok. Sim, não, nossa, que esse trecho, infernal, ele se refere justamente a vampiros aos que não estão vão pro Beckoning. É vampiros que não estão indo pro Beckoning. Desculpa. Acho que, tipo, realmente não ficou claro mesmo, né? Que, tipo, é um trecho falando sobre vampiros que não foram pro Beck mesmo. Sim. E o William falou, no Coteries of New York, o maior motivo dado pra buscar aliados é não ser feito de trouxa e poder se proteger contra a Inquisição. Sim, que é um excelente motivo. É um excelente motivo, né? Manifestos. O Sabá começou como aquela startup legalzona e pouco tempo depois foi comprado por algum conglomerado. Ok. Não vou dar minha opinião sob pena do Vicus desmarcar nosso Malkenix de amanhã. Não quero, não. Eu quero Vicus. Chicago by Night, né? Nós somos uma família, mas só contrato estagiário de PJ. Nossa. Boa. Arqueologia feelings nesse momento. Né? Total, né, cara? Eu já ouvi isso. Não na empresa que eu presto serviço atualmente, tá? Mas nós somos uma família e te demitem na semana seguinte sem justa causa. Chicago by Night. No Chicago by Night a gente tem mais algumas falas sobre o Beckoning. Na página 50? E a primeira está na página 50, que conta sobre a ascensão ao poder do príncipe Kevin Jackson e como os anciões não puderam fazer nada porque seus números diminuíram em razão do chamado. Sim. Ainda assim, eu continuo defendendo que pra mim não existe motivo pro Kevin Jackson continuar sendo o príncipe. Sumiu dois anciões, né? A Niang e o Menelli só, basicamente. Exato. E a Helena só por um tempo, né? Sim. Então... E página... meio que o Khalid também dá a entender que some, né? Mas são todos. E aí a gente tem mais uma citação na página 85, mas você quer colocar alguns dados antes, não é isso? Não, é que esses são os dados. Tá. Critias tem 2.440 anos como vampiro e é de quinta geração. A Tyler tem 630 anos como vampira e é de sexta geração, originalmente de oitava. Tá? Então, tipo, os dois são vítimas do chamado e o chamado, tipo, ao que tudo tá aparecendo, ele escala com a idade, né? Quanto mais novo, mais fácil de resistir, e quanto mais velho, mais difícil de resistir. Sim. Porque Helena é obrigada a ir, o Menelli é obrigado a ir, eles não têm escolha. Sim. Enquanto a Victoria Ash, que tem 300 anos, é um chamadinho, dá uma coceirinha, sabe? Mas eu vou deixar pra lá. Sabe? Então, tipo,
Esse é o seu sistema. O Critias deveria estar tirando os cabelos pra ir e a Tyler tá tipo, pô, né, legal. Tá sussa. E daí acontece a cena maravilhosa descrita. Sim, Né? que descreve que graças a Tyler o clã se uniu contra a tirania Ventrue e que antes dela ser convocada pelo chamado, ela instruiu o Critias, que é 3, mais do que 4, 5 vezes mais velho que ela, né? Ela instruiu o Critias a manter o clã unido. Esse desejo de Tyler não se realizou graças ao laço de sangue de Critias com Menelik. Ele não é nem capaz de se lembrar o porquê a Tyler foi embora, e ele só sabe que uma noite ela estava lá e na próxima não. Eu não sabia que o laço de sangue causava este grau de... Amnésia? É. Sim, é. Laço de sangue, você consegue usar dominação do outro lado do mundo, mesmo que você já esteja morto. É. Porque o Menelik já tinha morrido. Sim. Né? Tanto que a única dica que dão sobre o futuro do Menelik é justamente isso, né? Que acredita-se que o Menelik morreu, que ele encontrou a morte final, porque o Critias sente o laço se dissolver. Fazendo. Exato, E é isso. E daí... é isso, sabe? E daí ele não lembra o que a Tyler disse por causa do laço. Uhum. Ok. Eu achei totalmente justificável, pra mim só não faz o menor sentido lá. E outro grande drama, né, que tipo, os laços de sangue, eles são meio que infinitos na V5. Sim. Quando interessa, né? Que tem o Critias, tem a... como é que é o nome dela? A Elikó, que é uma Tremé. Que tem um laço de sangue com o Nikolai, que mesmo 10 anos depois atravessa o sangue ainda. Então, tipo, mesmo 10 anos depois de ter fugido dele. Sim, não tá mais em contato com ele, ela tá presa ao sangue ainda com ele. Então tem esses, né, tipo, pequenos problemas de plot. O laço de sangue, ele não segue uma regra. Não segue, não. No canon, sabe? Isso é até incômodo, porque, tipo... ele varia muito, tipo, às vezes em uma semana você tá livre, e às vezes, tipo, em 10 anos você não está, às vezes em 2 séculos você não está também. E às vezes uma semana você tá lá sangue, outra não também, né? Mas é isso. E, rola um dado aí que a gente descobre. Sim, eu tipo, avança um pouco o plot do chamado também, né, nessa parte da opinião, porque, tipo, fala do Menelik, entre aspas, ele ainda mantém o controle, mesmo tendo sido vítima do chamado, ele ainda tá mantendo o controle à distância, né? Sim. Sobre o Critias bastante grande. Então os vampiros que estão do outro lado, eles poderiam de alguma forma ainda estar se comunicando com os vampiros do lado, tipo, não, os vampiros que não foram. Sim, então, tipo, ainda quebra de novo o fato de eles não terem... De que a Camarilla tá desorganizada porque tá os anciãos... poder, né? Sim, que é igual a parte lá em cima que a gente leu da Camarilla, da princesa de Menelik, que ainda tá mantendo... Menelik não, de Merives, que... Sei lá, da princesa lá em cima lá, que ela tá mantendo... Marcelle. Marcelles, que ela tá mantendo o controle à distância. Por que mais gente não fez isso, sabe? Sim. E é isso, né? Ainda sobre o Critias, na página 86. Sim, ele diz que sente o chamado, mas que ele acredita que a quebra do laço do sangue está de alguma forma atrasando o efeito. E mais na frente diz que ele pensa que o chamado poderia ser mais uma manipulação do Menelik depois de morto. Então ele se prende nas teias políticas e obrigações de Chicago e está indo longe o suficiente para adquirir conexões mortais e só tem se alimentado de pessoas que nasceram em Chicago para reconstruir sua humanidade e garantir que ele não tenha desejos de deixar a cidade. Sim, que é um plot maluco, né? Sim. É isso, gente. Critias e humanidade estão na mesma frase. Sim. E é peculiar que, tipo, é uma segunda vez que descreve um NPC falando sobre isso. Um personagem descrevendo o que ele sente a respeito do chamado. E que parece ser forte também pra ele, né? Parece só uma sugestão. Sim. E ele devia estar louco pra ir. E tipo... E não existe uma desculpa real. Nem que a desculpa é a quebra de sangue. Uhum. Então quer dizer que você quebrou o sangue com alguém, você não vai precisar ir mais. Vai saber. E é engraçado que, tipo... Existe de verdade a informação de que ele acredita que ele tá morto e tá manipulando ele mesmo depois de morto. Isso, tipo, isso tá no texto de verdade. Tipo, é um negócio que eu achei bem interessante, sabe? Tipo, bem único. Pra dizer o mínimo, sabe? O manifesto falou, imaginando uma treta que tem um Menelik no meio, possivelmente de outros iguais ou piores. Que basicamente é o que é o Chicago by Night até a V5, né? Sim. O Chicago by Night, ele é a brincadeira do Menelik com a Helena
enquanto todo mundo é peãozinho de um ou do outro. Mas é que eles não estão pegando espada e se matando, né? Eles estão gladiando. Não, eles entram em conflito até que ambos mas isso é em entram 1800, em torpor, 1800 coisa, e pouco, né? Que eles adoram também. Os dois ancião luta e, tipo, os dois entram em torpor. E ambos entram em torpor. E daí a Helena acorda primeiro, mesmo ela tá na unidade 3 e tá na unidade 10, Exato. mas é isso aí. Só não que vem ao caso. inclusive é um plot que não é o assunto, mas eu odeio porque, tipo, o Menelik é o grande Bruhá virtuoso e idealista de Humanidade 10 e a Helena é a vaca filha da puta que persegue ele pra ferrar com ele, sabe? Sim. Tipo, me poupe, né? Né? Sim. Menelik babaca, isso mesmo, Menelik babaca. Menelik babaca, eu também acho. E aí super Humanidade 10, mas mantém o Critias preso a Last Sangue há milênios, né? Na verdade, ele mantém uma rede, né? Segundo a Lore Shit, ele tem uma rede de mas que não é presa a né? Last Sangue, né? Não, mas parece que é. Não, elas são presas meio que por algum, sei lá. Ah, tá, é só o Critias. Não, mas ainda assim, prender o Critias Last Sangue. Tipo, é que prender o Critias Last Sangue também é difícil de dizer. Prender mas o Critias Last Sangue talvez seja um favor, né? Nesse texto, tenta passar pano de novo no personagem cagado que eles fizeram nas outras edições, igual eles fazem com o Nikolai, dizendo que, tipo, muitas das ações dele tá revendo porque era fruto do Last Sangue. O cara de Humanidade 10 estava impondo a ele fazer coisas absurdas, sabe? Lembrando que o Critias é o cara que em alguma edição anterior, na V2, eu acho. Na segunda edição, tá escrito que ele é um pouco machista e se recusa a se dirigir a mulheres, mas ele é um cara legal. Tá escrito isso mesmo, Essa é a descrição que tá do Critias. A gente vai falar sobre o Critias em algum momento e vai ser só puro rage, sabe? Sim. E um adendo que eu achei interessante de toda essa situação de ele se alimentar de humano e tal, blá blá blá, né? É que ele tem potência sangue 8. Isso faz com que com sangue humano, sem matar a vítima, só vai diminuir a fome dele até 3. Então, ele tem que fazer um fast frenzy toda vez que ele tem que se alimentar. Porque a partir da humanidade 4, você tem que passar um teste de frenzy de dificuldade 3. Pra ele só de sentir o gosto de sangue, né? E isso não deve ser fácil pra ele, né? Já que ele é um Bruhá? Mas é que Bruhá só é Fury Frenzy, né? Só Frenzy de Fúria que ele perde. E ele vê que é uma forma de ele melhorar a imunidade dele, né? Então, matematicamente falando, ele vai perder... Tipo, ele vai entrar em Frenzy uma vez a cada 10 alimentações, na média, né? E matar um humano, né? Então, segundo as regras, a imunidade dele vai pro saco bem rápido. Sim. Bem rápido. No ponto que talvez ele não tiver nem tá no livro. Mas tudo bem. Exato. Mas é só, tipo, mais uma vez que eles nem tentaram pensar sobre as próprias regras e só lançaram a ideia daí de novo, sabe? Sabe? Tipo, vai ficar legal. Vai ficar legal ele se alimentar de humano, que ele vai... Que, tipo, ele tá construindo algo, ele é legalzão agora, galera. Acho que é isso que eles quiseram falar. E página 90. Tá. Na página 90 fala sobre o Damian, que eu amo o Damian, que ele atualmente é o xerife de Chicago. Sim. Que ele escuta o chamado de forma gentil ainda, mas por tudo que ele ouviu, isso vai piorar. E ele pretende achar alguém que saiba como parar isso. Sim, é bem legal isso, na verdade, né? Que ele escuta, ele sente algo e ele já conecta com tudo, né? Já mostra a inteligência do personagem. Que isso eu achei bem legal. Sim. Tipo, ele não... todo mundo que sente até agora foi meio passivo. O Chris tá sendo passivo. A Victoria Ash é passiva, mas o Damian não tá sendo passivo. Não, ele já tá buscando ativamente alguém que saiba como algo pedir. A fazer. E ele é uma quebra absurda também do plot, porque ele não tem 250 anos. Mas ele é de 8º, 7º, 6º, sei lá. Na verdade, fácil descobrir, né? Só ver a geração só ver do Critias. Que eu acho que eu não pus ou pus? Diz que eu pus, por favor. Não, Quinta. Então ele é de 6ª geração. Ele é um vampiro de 6ª geração, então, tipo... Pelo menos isso tem a favor dele, mas ele não segue o Ezinho, né? Por isso que foi a minha pergunta, se era um ou outro ou se era ambos, né? O que dá a entender é que é ambos. Lá. Na página 117, fala que ainda há a questão de quem está emitindo o chamado, deixando a questão se até mesmo os antediluvianos são afetados por eles. Sim. Pelo chamado. Tipo, o que contradiz o que está escrito no livro básico, né, que a gente já falou, que o chamado vem dos antediluvianos. Sim, então, tipo, já começou a jogarem... Informações contraditórias de novo. E não é uma fala de alguém, né? Então, tipo, não tá sendo escrito por alguém. A editora escreveu isso. Sim. Né? Tipo, não é uma pessoa falando diferente. A editora se contradisse, né? Que parte. Não se sabe quem está emitindo o chamado e que até os antediluvianos poderiam estar sendo afetados. Mas também não é nada conclusivo, né? Não. Tá.
Na página 156, num dos sussurros de um dos personagens, chamado Aluk Romas de Leon, do Ministério, diz que ele matou o criador dele e que ele contou a alguns membros que matar seu senhor é tudo que se precisa para impedir o chamado, mas é um sussurro, então a gente não tem como saber se é verdade ou não. Que os sussurros são isso, infelizmente. Né? O sussurro é isso, tipo, verdades são e lendas, mentiras que misturadas circulam. E que, tipo, eles não revelam o que é verdade e o que não é. Sim. No plot do personagem. Mas é isso. Na Mas página... pelo menos, tipo, já que é um sussurro, ele realmente tá espalhando isso. Sim. O único fato é que tá se espalhando essa notícia. Então, tipo, quem... Mas é um ministério, né? Lembre-se. É um ministério e... Então, qualquer um que tiver um auspícios 3, né? 3, podia dar uma checada na hora dele e ver, né? Sim. Se ele cometeu o diablar mesmo, né? Não, mas fala que ele matou, não fala que ele é verdade, desculpa. Beleza. Macarronada. E eu preciso dar umas Macarronada, fugidinhas olá. bem rápido. Você pretende só... Você não pretende ir até o quarto, né? Não, o que você queria lá no quarto? O antialérgico. Minha pele tá começando a... Pausa um pouquinho. Tá. Eu busco lá. É. Você vai ficar sozinho aí, né? Sim, eu vou ficar sozinha aqui, eu vou falar pra vocês da minha incrível criação, né, que tá aqui nos fundos. Sim, tá ganhando vida. Eu ainda tô fazendo, eu não tô conseguindo fazer tudo de uma vez, mas todo dia eu tô indo lá e pichando um pouquinho a parede, e eu tô achando que tá ficando bem legal. Eu curti. E em breve nós teremos essa parede inteira brilhando com a luz negra, que por enquanto ela tá iluminando só o canto de lá, então ela não tá dando tanto destaque pro que tá mais pro outro lado. Mas sim, eu tô bem feliz com a minha paredinha. Cheirinho de Bali, cheirinho de Moloch. Eu não captei, porque as pessoas aqui não são de lore. O que é Moloch? Quem é Moloch? Eu não sei. Vê se é esse aqui, Vitor. Oi? É esse aqui? Pode ser esse. Eu acho que é Moloch. Nossa! Esse aqui já serve pelo menos pra parar a reação. Que eu não sei a que é, né? Porque eu só comecei a me empolar. Vocês não vão me contar o que é Moloch, gente? Please. Já tô imaginando as produções fotográficas com esse cenário. Então, eu postei a foto de hoje do Vamptober, né? Diz que eu postei, por favor. A foto de hoje do Vamptober já é com este cenário. Na verdade, eu nem ia pegar pra fazer ele ainda. Eu peguei hoje pra poder... Eu peguei um pouco antes pra poder fazer a foto de hoje. E sim, eu estou ansiosa por fazer mais fotinhas, porque eu gostei bastante do resultado. Descobri um site que você pode imprimir os dizimice no Vampire Eternal Struggle. Uau! 35 centavos de dólar. Basicamente, se tem algo que não os antediluvianos chamando a galera pro Oriente Médio, poderiam ser as tais crianças ou decane. Sim, ok. Ok. São as identidades invernais que adora os Bali, pelo visto, os né? Bali adoravam. Tá. Ok, tá. Ok. Agora eu consegui ligar. Eu sou o tipo de pessoa que ouve o plot cantar e não sabe aonde. Sim. Então... Eu às vezes até sei do que se trata, mas como eu não parei pra ler, eu só não faço a conexão. Nossa, que da hora, cara, essa ideia mesmo de imprimir os personagenzinhos do Eternal Struggle. Sim. Sim, bem da hora mesmo. Continuando, falando sobre a minha senhora, Annabelle, quer dizer, senhora da minha personagem, a Velvet. Mesmo? Eu não. Sim, é verdade, Já? isso mesmo, 185. Eu não tô misturando, confundindo a personagem Não. com a vida, tá? A Annabelle sente o chamado antes do amanhecer, mas ele enfraquece ao anoitecer. Ela não sabe que Helena a está alimentando e isso tem sido suficiente para manter a primigênia em Chicago. Annabelle quer saber quem está cortando o chamado que ela sente tão tentador. Então, assim, basicamente, ela tá sendo alimentada pela Helena e é por isso que o chamado some ao anoitecer. Sim. E ela tá curiosa pra saber o que tá acontecendo, porque afinal de contas, ao invés de se sentir grata, né? Não, Sim. Eu quero saber porque é tão tentador
E porque ela não foi ainda, né? Mas e porque ela não foi ainda, já que é tão tentador. Sim, porque, tipo, dá a impressão que ela tá triste, sabe, no texto. Sim. Dá a impressão que, tipo, né, então não sei porque ela não foi, já que ela sabe disso, sabe? Então é meio... Mas é isso. Exato. Mas é mais uma forma, tipo, na verdade eu acho que é a primeira vez que entrega uma forma legítima, né? De se resistir ao chamado, né? Exato. Ter o sangue de alguém tão foda quanto a Helena te alimentando é o suficiente. Sim. Pelo visto. E em 197. Diz que a Helena sentiu o chamado e sucumbiu a ele e foi até a Tunísia. Ela resistiu e não se entregou a ele por completo, massacrou alguns delegados da Ashira na Tunísia e descobriu que se alimentando de Vitae ela conseguiria resistir ao chamado. O chamado e as batalhas diminuíram significativamente seus poderes enquanto ela lutava, e ela sentiu sua potência diminuindo até que de repente o chamado cessou. O que a estivesse chamando não precisa mais dela. O que quer que estivesse chamando, né? Eu escrevi errado. Uhum. Ela voltou para Chicago e continua movendo os membros como peões em um tabuleiro de xadrez, só que o jogo agora é diferente porque não tem o Menelik jogando contra ela, e ela está mais do que pronta para um novo desafio e, na verdade, anseia por um. Eu tinha que ver essa parte, né? Sim. Que é hilário. Na parte de plots, diz que a Helena cultiva potenciais vítimas para se alimentar e evitar o chamado. Sim. E aí, o seu react a isso? Vamos lá. Em primeira mão. Ai. Nos abençoe com a sua sabedoria. Então, né? Bom, uma coisa que eu tenho a dizer é o seguinte. Se ela sente que a potência dela vai diminuindo e de repente o chamado cessa, não necessariamente... É que não é potência de sangue, né? Não, as disciplinas eu sei. dela que se perdem, é o que parece. Mas se ela se tornou mais fraca, pode ser que, na verdade, o chamado só tenha passado porque ela não é mais útil. E não só que não precisam mais dela ou que ela cumpriu a missão dela. Pode ser. E... Cara, eu não sei como pode... Primeiro, né? Eu acho que eles perderam uma grande oportunidade de tirar tanto a Helena quanto o Menelik do cenário. Perderam, sim. Porque é um desfavor pra Chicago você ter alguém tão poderoso puxando as cordinhas da cidade. Porque ela não é mais tão poderosa, mas ela é, né? Porque ela consegue manter... São 3.000 anos de experiência, sabe? O que faz um vampiro ser overpower não é o poder bruto dele. A menos que ela esteja saindo na rua e possa tomar um tiro. Daí se torna o poder bruto dela, sim. Mas sim, a menos que isso aconteça, sim. Mas assim, eu acho que ignorando a questão dela ter se tornado fisicamente ou sobrenaturalmente mais fraca, ela ainda tem 3.000 anos de experiência. Sim. Sabe? Então, assim, foi um desfavor devolvê-la pra Chicago. Eu acho que eles perderam uma excelente oportunidade de tirar os dois e deixar Chicago realmente retomar o protagonismo dos jogadores, que pra mim, pelo menos, seria o grande motivo de se fazer o Beckoning. Sim. Né? E aí eles fazem o Beckoning, tiram os anciãos, mas daí devolvem de volta e tipo, vocês que se viram, trouxão. Exato. Então eu não gosto deles terem devolvido a Helena. Uhum. E eu me pergunto o que é cultivar potenciais vítimas pra se alimentar e evitar o chamado. E detalhe, que né, tipo, não explica isso e não tem ninguém que, sabe? Que muito do plot da Helena é meio perdido, mas a gente vai chegar lá também, tipo, né? Mas sim, tipo, né? E pra mim, tipo, é um grande... Tipo, é fraco. É muito fraco a explicação de que ela sente poder dela diminuir. Tipo, é só fraco, sabe? Tipo, pra mim ela só não cola. Sim. Tipo, admite logo que vocês diminuíram e foda-se, e é uma decisão editorial e não do metaplot, e é isso, sabe? Porque daí a Helena enfraquece por causa do conflito e do chamado e dos caralho a quatro, mas o Critias continua lá e ele enfraquece também. Sim, exato. Mas não fala que ele enfraquece. Mas ele, obviamente, enfraquece porque as fichas da V5 são mais fracas, mas porcaria. Ele não enfraquece, né? Tipo, ele continua podendo fazer tudo em teoria, né? Exato. Helena e Menelik, Brad Pitt e Angelina Jolie de Vampiro à Máscara. Eterno casal que tá em todas, mas mesmo depois da separação. Uou! Foi Tivemos uma invasão felina. Sim, foi tipo uma perda de oportunidade tirar a Helena mesmo. Sim. Né? E com isso a gente conclui o Chicago by Night com a Helena, né? Não podia ser melhor. Não. E vai pra única fala, da única menção que tem em Queda de Londres. Não é a única menção, mas a única menção relevante, né? Que na página 137 diz que através de um ritual que suga o sangue de todos os membros de uma área, o Richard Devord, que é um Nosferatu, está resistindo ao chamado. Sim.
E é um Nosferatu poderosíssimo que foi, sei lá, general do... Ele é super antigo, ele é bem poderoso. Eu não lembro mais sobre ele mesmo. Sim, mas ele tinha conexão direta com o Mithras e ele controla uma grande parte de Londres e a gente falou muito sobre ele no Comentando Lore Sheets. Que é das sombras, né? Os Senhores das Sombras. Que é sobre o submundo lá, né? O subterrâneo. Não me lembro que não é no subterrâneo que ele tá no do outro também. Ele tá no subterrâneo e ele tá também nos Senhores das Sombras lá. Ele é um dos potenciais líderes, né? Fork. Sim. Ele é um... Porque Londres está dividida ela funciona quase que num sistema feudal, em que cada senhor controla um feudo, e esses feudos têm muito pouco controle entre elas, porque a presença da Segunda Inquisição é muito forte. E ele é um cara que é poderoso o suficiente para ser capaz de reunir todos esses senhores e fazê-los entrar em um acordo. Não é ele, não. Esse é o outro no céu. Não, esse é o Anazov. Anazov, não é ele, não, é o outro. Droga, não tinha chegado. É Corte das Sombras o nome. Corte das Sombras, Nossa, eu vi a imagem e eu consegui lembrar, surreal. Tá. É isso mesmo? Não é no Corte das Sombras. Ele é o chefe da Corte das Sombras, basicamente é isso. Sim, e não vamos entrar lá dentro desse ritual. Confundi os Nosferatus, perdão. Não vamos entrar no mérito desse ritual, mas quem quiser, tem numa área assim, tipo, meio que todo o subterrâneo de Londres, poder sugar o sangue de qualquer pessoa que entrar lá, qualquer membro que entrar lá. É um ritualzinho de nível 4 ou 5, pode fazer, tá liberado pela regra no Queda de Londres. Sim, você se alimenta de todos os membros em uma área. Sim, e eles nem sabem pra onde tá indo, o que tá acontecendo, mas... tanto que um dos plots de quem entra no subterrâneo é justamente você jogar um jogo onde a fome é extremamente presente. Sim. Porque existe esse ritual imperando sobre essa área. Sim, existe. O William falou, quero ver o que é do Zincono que tá nesse rolê do chamado. Não sei nem se eles vão chegar nisso, né? Eu não sei. Pelo menos a gente não achou nenhuma referência. E eu tô achando bastante sutil também, como eles estão explicando, né? Eu não tenho como dizer melhor, na verdade. E mais uma vez, né? Eles dizem que a solução pra resistir ao chamado é sugar todo o sangue de todos os membros de uma área. Sim, ele resiste com sangue de membros, mas a outra anciã aleatória lá não resistiu. Então, mas a Helena também tá fazendo o mesmo. A Helena matou geral lá, né? E a Annabelle através do sangue da Helena. Sim. Então, sim, é mais uma vez, né, tipo, dando essa opção, né? E quebrar o sangue parece ser uma opção também. No Chicago Folios, tem um pouco mais... Na página 41. De estações. Na página 41. A gente começa. Tem uma ideia de história que lança a ideia de usar o chamado como uma arma ou achar a cura dele. E nessa ideia de história também se fala do criador de uma das NPCs pedindo ajuda a ela através de visões. Sim, é bem interessante que, tipo, ele tá na zona de chamado e ele tá clamando por ela por lá, sabe? Tipo, me help, sabe? Tipo, me tira daqui. Isso é bem interessante e é a primeira vez que, tipo, alguém tem uma luz de falar, porra, isso é uma puta arma, né? Na verdade, né? Tipo, a gente conseguir fazer... É só a gente esperar que os senhores vão vazar. E a gente vai ser fodão. Sim. E a primeira vez que eles tiveram essa ideia no Chicago Folios, parece. Eles abusam muito disso daí, né? Na página 102 é a mesma NPC, né? Não, agora é outra. Não, elas são muito amigas. As duas são bem próximas, na verdade, as duas NPCs. Tá. Que é a Liliane Miller. Se chama Liliane Miller. Tem como trama descobrir os métodos de usar o chamado como arma, já que para ela ganhar poder, os vampiros mais antigos precisam sair de cena. E é isso, né? Finalmente a gente tem o chamado fazendo parte ativa do cenário e com personagens agindo diretamente e interagindo com o chamado. Interagindo com esse plot. Sim, que até então, tipo, no Chicago by Night, eu pelo menos não achei nenhuma colocação onde os vampiros estão, tipo, agindo de alguma forma, tipo, trabalhando de alguma forma. As únicas coisas foi o que a gente falou do Kevin Jackson, mas que parece só uma desculpa de como ele assumiu o poder, não que, tipo, rolou um plot nisso, e não um plot os jogadores podem se envolver. Sim. Mas aqui, tipo, tem uma ideia de história, e tem uma personagem agindo nisso, que eles te dão de bandeja, e, tipo, ela é uma personagem bem completa, ela é uma personagem interessante. Sim. E você pode interagir com isso. Finalmente, tem ideias, tipo, olha, como usar o tem chamado um jogo. na prática. Tem um jogo aqui, tipo, você pode narrar isso aqui, e tem uma personagem assim, assado, e, tipo, seus jogadores podem pensar sobre isso, sabe? Sim. E, tipo, é personagens agindo em torno do chamado, e não só vendo de fora passivamente,
ou sendo chamado e forçado aí, sabe? Ou então, o chamado é o motivo pelo qual o Percy Jackson tá no poder. Exato, é. Eu sei que é Kevin, mas enfim. Sim. Na página 137, o James Royston, de 120 anos e 10ª geração, sente o chamado ocasionalmente ao acordar, mas ele tem um carniçal que é capaz de convencê-lo a desistir. Isso eu achei o máximo. Não vai, mano, não vai não vale a pena, vai, fica aí, cara. Não é inteligente, fica aí. Né? Ele fala, pô, beleza. Obrigado, eu vou ficar. Isso aí, ó. Mas a quebra é dos 120 anos, né? 10ª geração. Sim. Ele quebra as 2 regras e ele tá sendo chamado. Sim. E ele só não vai porque tem alguém que tá conseguindo acalmar ele. O que pode, na verdade, estar acontecendo, e aí é eu tirando, né, conjecturas da minha orelhinha malcaviana, é que, possivelmente, os membros mais antigos que acabaram se consumindo nessa guerra, e agora estão sendo chamados pessoas cada vez mais novas. É uma possibilidade. Pra que a guerra continue, seja lá qual for o motivo dela. Sim. E pra fechar o Chicago Folios, na página 160... É que isso liga também com o negócio da Camarilla, né? Da Fátima entregar um neófito, né? Sim. Lá, pro monstrão, sabe? Isso conecta, de certa forma, né? Sim. Tipo, vai saber. Na página 160, fala do chamado do Menelli e da liberdade que as crias dele sentiram do controle mental que ele impunha. E é o máximo que ele... Como ele consegue fazer isso tudo e ainda manter uma unidade de 10. É o máximo que ele consegue fazer isso tudo e manter uma unidade de 10. Exato. Controlar uma galera. É só acidez, né? Sim. É tão lore sheet. Sim. Isso daí, né? Acho que é daquele de Menelli, alguma coisa assim. Mas tá no lore sheet isso daí. Sim, é no Descendente de Menelli. E agora nós vamos pro Let the Streets Run Reds, né? Sim. Let the Streets Run Red, que eu devo dizer que é o meu livro favorito, apesar de eu odiar ele. Boa. Porque ele é sobre Gary. É o único livro que dá alguma relevância pra Gary, então eu tenho que amar. Namore alguém como esse carniçal. Protege o seu senhor. Eu acho também. Esse carniçal é muito firmeza. Vamos ler os comentários. Eu acho que eu também. Cadê? Não, que o Manifestos falou. É muita sutileza dos editores pra não explicar o plot. Sim. Exato. Namore alguém que como esse carniçal protege seu senhor, exatamente. Sim, ele é muito firme, esse carniçal, né? Então, indo no meu livro que eu amo e odeio ao mesmo tempo, Let the Streets Run Red, na página 198 descreve uma visão diferente dos sangues ralos em relação ao chamado, dizendo que eles se veem como os destinados a herdar o mundo, já que os anciãos somem através do chamado ou do canibalismo. E a única coisa que eles precisam fazer é esperar e atacar nos momentos certos para que eles se tornem a maioria dominante. E de novo, um plot. E é a primeira vez que se dá algum protagonismo real pros sangue ralos, né? Que, tipo, eles não são só um bando de perdidos sendo ou expulso, ou manipulado, ou, sabe? Eles estão ali esperando a oportunidade. Sim, então, tipo, mostra que tipo, eles estão pensando, né? Sim. E é verdade que faz muito sentido, me convence essa ideia. Sim. Tipo, se você tá na rua falando com os sangue ralos, tipo, com segura as os pontas crepuscular, tipo, mano, você criou nova Camarilla, ou novos anarcos, eles são o futuro mesmo, sabe? Sim. Você cria o futuro mesmo a partir dessa fala. Principalmente se a gente levar em consideração que o que eu falei antes, né, as conjecturas de que vampiros cada vez mais jovens e mais... E de geração mais alta estão sendo chamados. Sim. Cara, acabei de pensar numa coisa, porque eu li errado o chat. Fuso horário. É uma coisa que eles não levaram em consideração, provavelmente. Não. Porque como é que o cara tá mandando imagem, né, pra outras? Dependendo do fuso horário, só não dá. Não. Eu não sei quanto levaram em consideração, não, porque é 9 horas, eu acho que o fuso horário pra lá, né, um negócio assim. Teria um intervalo. Tem um intervalozinho, sim. É interessante, né? Fora aqui, dá pra usar magias... Tudo pra convencer um ancião que ele está recebendo o chamado de se livrar do fulano. Sim, é da hora. Principalmente com anciãos tão fracos como na V5. Sim, daria mesmo, né? E o Vax falou, sim, mercurianos também são comida, digo, aliados valiosos e tal. Maldade. Na página 203, descreve que a maior parte dos membros que estão resistindo ao chamado são do clã Toreador e de como eles têm resistido de várias formas, desde cometer Diablerie até abraço em massa. É isso. E na página 206 fala da Elétria, que é uma vampira de quase 2000 anos, de 6ª geração, que parece só temer o chamado, mas não senti-lo, e acredita que se ela matar a criadora dela, Helena, ela estará livre disso. Ela não tá sendo chamada. Não.
Isso é também outra quebra, total. Sim. Né? Tipo, ela é exceção, né? Tipo, ela, porque o cara, todo mundo é uma exceçãozinha. a Helena sentiu o chamado e foi. A Annabelle, que é da mesma linhagem e bem mais nova, tá sentindo. Só não tá e indo a por causa Elétrica, da que tem Helena. 2000 anos, Não tá de sentindo. boas. Sim. E essa parte de cima, né, que é tipo sobre o quanto ele tá resistindo, né? É meio que uma acusação, na verdade, ao cenário também. Não é tão generalizado, eles tentam deixar entender que tem a ver com o cenário, mas, sabe, tipo, não é claro, sabe? Tipo, pra mim não foi claro, não foi conclusivo, então por isso que eu desencanei. Mas pra mim, eles tentam parece deixar entender que como se fosse possível os outros clãs perceberem isso, mas sem falar nada, tá, entendeu? ok. Mas eles não falam nada a esse respeito, Certo. né? Sim. Tipo, mas a real é que não tem, tipo, entrou sendo chamado, sabe? Então, Isso né? mostra que a idade é só um número, né? Pra V5, exato. sim. E é um número que não é real, porque... Sério que em 3.000 anos você nunca sofreu nenhuma emboscada de um bando de novato? Porque é isso, se um bando de novato emboscar a Helena, ela morre. É o problema da ficha ser tão fraca, assim. Isso é o problema da ficha ser tão fraca, assim. Mas é que eles não justificaram, tem que usar o Critias como exemplo. Sim, o Critias nunca sofreu uma emboscada em 2 mil e o anos. Critias, uma ficha inicial mata ele, não precisa nem de um bando. Sim, mas ele... Mas vamos falar que são 5, vai. Pronto, daí tem 100%. Tá. Resolveu, tá. Isso que a gente nem tá falando de potência de sangue, exato. Exato. É que potência de sangue meio que, tipo, tá meio que junto com a geração agora, né? É um negócio confuso, né? Tipo... Sim, eu nem peguei a tabela de potência de sangue pra falar. Mas sim. Passando pro Cult of the Blood Gods, a gente tem na página 44 um Tremere de mais de 400 anos chamado Mortius. E de 7ª geração, que resiste ao chamado fazendo transfusão de Vitae direto no coração. É sério, é da hora, né? É um outro método. Dá mais método, né? Sim. Na página 59, a igreja de Caim clama que o chamado vem de Caim e que apenas a igreja será poupada. Eu amei essa parte. É a melhor parte. Tipo, veio pra igreja de Caim, vão ser poupados, galera. Sim. Tipo, ao fim dos tempos, né? Tipo, só os que são os filhos da igreja de Caim. Toda semelhança não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Na página 66, um tal de Jeroshiba. Nome bonito. Ou uma tal de Jeroshiba, que é uma La Sombra de quase 900 anos, diz que não é afetada pelo chamado porque fala diretamente com Caim. É sério, tem isso mesmo. Né? E na página 102 diz que o chamado faz os vampiros procurarem por mais guias espirituais, o que faz muito sentido. Faz. Porque existe uma força sobrenatural chamando os mais velhos e que ninguém sabe de onde vem. E é por isso que, tipo, tá subindo tanto a religião do Cult of the Blood Gods, né? Por isso que tem tantas pessoas que estão buscando mais uma religião mesmo, né? Meio que essa ideia, tipo, uma busca espiritual, um jeito de existir, né? Sim. E aí o Vaikus falou essa La Sombra é mal, que não coloca essa bucha no meu clã, não, tá? Ó, pode parar. Só meu clã que pode ter doido? Fala sério. O Modius tá aí pra provar o contrário. O Modius tá aí pra provar o contrário. William, eu ouço o chamado, eu serei salvo, eu sigo Caim, eu sou a Universal. Sim, é muito boa. Eu achei muito inteligente essa colocação. Sim. Tipo, é muito ácida no ponto certo. Né? Você teria um minutinho para ouvir a palavra de Caim? Muito boa essa, cara. Página 127 conta que os Hecatas são imunes ao chamado. Alguns teorizam que isso ocorre porque eles não são um clã, porque eles são os únicos a terem destruído seu antediluviano. Outros acreditam que as práticas do clã tenham aniquilado dúzias ou talvez centenas de seus Matusaléns e anciões, e essa prática deixou um número insuficiente de vampiros para chamar seus descendentes. Outros acreditam que Capuchin fez um ritual para acalmar ou matar o sangue do clã, desconectando ele da fonte. Independente da verdade, poucos membros fora dos Hecatas sabem que o clã não sucumbiu aos chamados e o clã está mais do que feliz em manter este segredo. Hecata não é clã, é irmandade. Então, eu defendo isso, mas eles defendem que é clã, né? A gente já viu várias pessoas, tipo, defendendo, tipo, a gente quer fazer um caso sobre, a gente quer fazer um estudo de caso sobre pra defender um lado ou outro, sabe? Olha, mas se fosse eu defendo por não isso ser clã, os Tremere também não iriam. Então, exato, eu também acho. Eu acho que cai nessa aí também, né? Não, mas não é desculpa, né? Não é desculpa. Eu por alguns segundos acreditei que eles usavam essa desculpa de verdade, cara.
Pois é. Concordo. Caitiff é afetado? Aí Tremere pode. É. Spoiler, Caitiff é afetado. Sim. Mas vamos descobrir isso logo logo. E daí aqui embaixo explica o que é o Capuchin, Este tal de Capuchin é uma figura, ou Capuchin, sei lá. É uma figura enigmática que, segundo a Wiki do Vampiro, era possivelmente um capadócio e, dependente da fonte, é alguém. Mas no livro da Mão Negra diz, um guia para o tal Maihá. Não. No livro da Mão Negra, um guia para o tal Maihá afirma que ele é, na verdade, 3 pessoas. Jafé, capadócio de quase 9.000 anos e de 4ª geração, Lazarus, um capadócio de 4ª geração, e Mahatma, um outro capadócio de 4ª geração. Eles têm como objetivo trazer a Gehenna e reduzir o mundo a destroços para então reconstruí-lo. É isso. É isso, este que tem é Capuchin. Personagem. Sim. E aí ele faz um jeito de impedir que os capadócios vão contra a própria vontade dele mesmo. É uma das teorias das pessoas. Sim. Mas sim, eles não sabem o objetivo dele, então tudo bem. Mas é isso. Mahatma, sério isso. É assim que tá escrito. É, eu acho que eu copiei certo. É, sim. E não tem nada de dado, acho que, sobre o Mahatma. É, porque Mahatma é o primeiro nome do Gandhi, né? Que crime, cara. É, mas ele é super antigo. Não é o Mahatma Gandhi, eu acho. Tipo, não, eu acho que não é, mas... Sim, cagaram de pôr esse nome, né? Você cria um personagem com o nome de John Lennon e não quer que achem. É, sim. Que façam algum tipo de associação. Sim, exato. Eu sei, gente, eu acabei de comparar e eles são Mahatma Gandhi com John Lennon. Mas... São os primeiros que não resistem e estão pouco se fudendo, né, pro plot, né, basicamente. Sim. É. Então, tipo, coitado dos sangue ralos que achavam que ia dominar o mundo, agora tem o Zekata. Tô competir com eles. Eu acho que a V6 vai ser a luta do Zekata contra os sangue ralos. Mano, se isso do Capuchin faz sentido, ele é mais foda que Helena e Menelli juntos. Cabra escapa do banquete dos tolos do Capadócio. Cabra faz um ritual, traz os Harbingers or School. Cabra faz um ritual, se livra do chamado. Af. Sim, exato. O cara é o Deus na Terra e no título. Ah, Mahatma é um título? Eu não sabia. Ops. Grande alma? Ok, então eu falei Vivendo e aprendendo. Obrigado, William. E o Mahatma tá no Children of the Night. Oh, fuck. E é o Incono se ele for o mesmo. Ah, então achamos o Incono, tá vendo? Oh, fuck. Por isso minha reação, eu até esqueci do Gandhi. Ah, tá vendo? Mais uma referência pra gente não pegar ou pegar erroneamente. Children of the Night não é... não, se fosse não V5 eu não teria achado, na verdade. Não, na V5 é o Children of the Blood. Caramba, a wiki tá incompleta, então. Manifestos / Vaicos manjam mais que a wiki, velho. Viu? Né? Que a wiki não me apresentou muita coisa sobre eles. Eu achei que eles eram personagens meio relevantes, sabe? Por isso que eu não busquei eles mais. São só sabe? a tríade, não importam individualmente. Sim. Na página 131, afirma pela primeira vez que até os Caitiffs são alvo do chamado. Sim. E mais ideias de por que os Zekata não sofrem o efeito do chamado. Os Giovanni acreditam que eles são o único clã com um antediluviano morto. Os Capadócios dizem que o antediluviano deles sucumbiu pelas presas de Augustus Giovanni em 1444. E os Harbingers acreditam que já viveram o chamado no evento da Festa da Loucura. E daí uma descrição do evento? É isso? Que é quando o antediluviano Capadócio convoca e aprisiona o próprio clã porque ele havia descoberto os abusos da sociedade humana que eles estavam cometendo, como anemia, espalhar doenças devido à constante presença de corpos e uma sociedade à beira do colapso. E, no fim do texto, diz que o que é a morte para o clã da morte afinal. E eu achei um final bem interessante pra essa parte do texto. Sim. Eu gostei muito dessa Festa da Loucura, não sei se tá de fato escrito assim em outros lugares, mas é como tá na wiki. Sim. Tipo, e eu achei muito bom o cara, tipo, se revoltar com a galera, velho. Porque eles estavam fazendo mano, merda. vocês estão fazendo mal pros humanos, cara. A gente precisa deles, sabe? Vamos foder vocês, sabe? É. E convoca eles usando de novo o chamado, né? Sim, tipo, mais um exemplo, chamado na história. Na história, onde eles estão reaproveitando. E é isso, né? Sim. E é aqui que fala dos Caitiff. É assim, e revelar sobre os Caitiff. Então, galera, se vocês estavam fazendo uma história até agora que não tinha chamado os Caitiff, porque eles não eram clã e tal, que não dava deixar claro, ó. Agora você tem que pôr nisso na história. Depois de 7, 8 livros, sabe? Tipo, Caitiffs fazem parte, sim, do chamado. Demorou só um pouquinho pra eles dizerem isso. Isso é uma coisa que pra mim devia estar no primeiro livro, ou tipo, no máximo sendo muito legal, Livros Anark. Sim. Tipo, no máximo, vai. E pra fechar eu esqueci que livro é esse. Cult of the Blood Gods.
Na página 146 diz que existem crenças de que a própria unificação dos Hecata seja o chamado deles, então por isso que eles não sofrem o chamado que o restante sofre. Que, tipo, eles misticamente estão se unindo como um clã, e eles misticamente produzem... Tipo, eu não vou entrar em detalhes porque eu também não pesquisei tudo, mas eles misticamente produzem crias com os mesmos defeitos. Sim. Então, tipo, o defeito de um era uma coisa, o outro é outra, e eles vão produzindo... Quando eles abraçam a partir de uma certa data, eles começam todas as crias dele ter os mesmos defeitos de clã. Sim. Mesmo que tenham disciplinas diferentes, eles têm os mesmos defeitos de clã. Então Exato. isso é peculiar, sabe? Então, de fato, é algo que, tipo, parece que pode ser mesmo, né? Tipo, é mais uma discussão sobre o que é o chamado, né? Né? Que os Complicado, capatócios que se tornaram Harbingers sofreram um chamado. No Children of the Blood existe uma citação, na página 68, que é um sussurro que diz que os Malkavianos da Nova Inglaterra sentem uma atração em direção a um rancho, mas que não é forte o suficiente para forçá-los a fazer a jornada, mas que existe a vontade. E esse rancho tem vários refugiados do clã Malkavian. Sim, então sabe se é verdade ou não, mas tem um rancho na Inglaterra, na Nova Inglaterra, que tá atraindo os Malkavianos e, tipo... E tem muita cara de pegadinha malcaviana isso. Tem cara, mas eles estão indo. Sim. E é estranho, sabe? Tipo, é a primeira vez que fala alguma coisa relacionada ao chamado de que, tipo, não tá indo pra lá, sabe? Sim. Sabe? Segundo o Vaicos, o chamado é essas ligações de São Paulo que não param de tocar eu todo dia e eu ignoro. Sim, exato. É o que parece. É o que parece mesmo, né? E aí uma meia dúzia de trouxa atende. Atende e cai nessa, né? Espero que não seja Neverland, Né? No livro do Sabá. Chegamos ao fascinante livro do Sabá, que, por sinal, eu confesso que eu gostei muito da leitura. Sim. Contra todo mundo que já me falaram, eu esperava que eu ia odiar o livro, mas talvez seja minha baixa expectativa. Pode ser. Mas eu realmente gostei do pouco que eu li dele, eu realmente apreciei o que eu li e me deu vontade de continuar lendo o livro. Ok. E olha que eu não sou tão fã do Sabá, mas eu gostei do livro. Tá. Na página 13, o Sabá se entregou de cabeça ao chamado e mergulhou de cabeça na Guerra da Guerrena, e até mesmo os membros que não sentem seguem seus senhores e líderes de matilha. E revela pela primeira vez que a Guerra da Guerrena é um evento mundial, já que os antediluvianos viajam enormes distâncias. Outra revelação interessante é que a maior parte dos antigos domínios do Sabá estão agora praticamente vazios. Pra mim, aqui dá pra destrinchar um monte de coisa, né? Que, tipo, eles revelam que é um evento mundial, mas eles não revelam como isso é um evento mundial. Eles não deixam isso claro. Eles vão desenvolvendo essa ideia, tipo, ao decorrer do livro, do tipo de caçar anciões em outros lugares. Sim. De fazer um jogo investigativo onde eles estão coletando informação pra chegar em algum antediluviano. E que, tipo, e quando você para pensar de fato, o Meneles se mexeu pelo diabo do mundo em Tupor, sabe? Ele tava, tipo, de um lado dos Estados Unidos, foi pra outro, em Tupor de boa, sabe? Sim. Por que os antediluvianos não fariam o mesmo? Por que eles não se movimentariam pelo mundo? Porque eles não tá tudo no mesmo lugarzinho de sempre, tretando entre si, entre aspas, se prendendo, sei lá, qualquer coisa. Sim. Eles iam se espalhar pelo mundo. Ah. Então, de fato, sabe? Mas isso também quebra o plot de tudo que vem se falando até agora. Sim, se que é todos evento eles mundial, sentem atração. Eles sentem atração sempre no mesmo lugar. Por Sim. quê? Isso é uma perda. O Sabá quebra a Ou é descrição um de evento tudo. mundial no sentido de que vampiros do mundo inteiro estão sentindo o chamado e não só de uma determinada região. É que eles escrevem eles indo pra vários lugares. Ah, tá, ok. Eles escrevem, tipo, que eles estão buscando em vários lugares, estão caçando em vários lugares. Então, meio que essa é a ideia, sabe? Tipo, eles quebram que o chamado é só lá. Ou talvez eles tenham caído da ficha do quão errado isso é. É possível. Que daí eles arrumaram no texto. Mas sim. Tipo, é isso. E outra coisa, e tipo, essa revelação de que o domínio Sabá está muito vazio, tipo, me dá ideia de histórias muito legais. Sim. Que, tipo, é um puta plot massa do tipo, vai demorar um tempo as pessoas perceberem, mas uma hora os membros vão perceber que tem, tipo, os lugares, tipo, México, uma parte de Nova York também, que é do Sabá e tal, São lugares Paulo, que eram... né? É São Paulo, lugares que eram antes do Sabá, não são mais. Sim. Não tem mais Sabá. Então, tipo, tá livre, sabe? Tipo, quem vai aproveitar? Quem vai pegar esse lugar? Tipo, vai ser um Ventru ou um La Sombra, sabe? Tipo, que tá na Camarilha e vai falar, pô, posso fazer aqui uma nova nação, sabe? Ou, tipo, os Anarques vão pegar o lugar, sabe? Tipo, Sim. é muito interessante, sabe? Também acho feio. É. Adorei o lance dos Malks indo pra um rancho e aí
O Vaikos falou, esse rolê dos Malk indo pra um rancho deve ser um encontro de clã. É uma possibilidade. Foi a primeira coisa que eu pensei. É muito hilário, tipo, é muito hilário. É que são refugiados, então eles, tipo, eles estão... Eles são meio que sem nação, são meio, tipo... Eu acho que descreve... Não é que é sem nação, não é a palavra certa, mas... Descreve que eles estão numa situação de... Eles não são aceitos em nenhum tipo, lugar. Eles estão com problemas, ao que parece, sabe? Tipo, mas é um sussurro, né? A parte disso, mas realmente existe o rancho e realmente tem malcavianos lá, sabe? Sim. O sussurro é o resto, né? Sim. Sim, eu gostei bastante, na verdade. Tipo, esse é um plot também que, tipo, pra mim parece realmente, tipo, uau, sabe? Né? E o William falou que só o clã Hekata tem o bloqueador de chamada pra evitar o spam do chamado. Putz, pode crer. É isso, eles instalaram o aplicativo certo. Puta merda, cara. Na página... eles não querem vender pros outros, né? Exato. São uns cuzão, velho. Na página 31, diz que o caminho do Acordo Honrado está sumindo e se tornando mais um caminho filosófico do que um caminho espiritual por causa do chamado, já que os anciões que o seguiam estão sumindo. E pra mim essa parte só não fez sentido só por causa disso. Sim. Porque tá subindo ancião de todo lado e de certa forma o Sabá tá seguindo meio que a direção junto. Então não tem como tá subindo os anciões só de um caminho pra eles. Tinha que estar subindo ou de todos ou de nenhum. E outra, né? Se diz que mesmo quem não sente o chamado acaba seguindo seus senhores junto, então eles não estão se perdendo de verdade, eles só estão migrando. Nossa, o Macarronada falou que é a Bina espiritual, eu amei. Meu Deus, boa. E o manifesto. Gente, só o México já dá uma eternidade de história. A sede dos caras era um templo invertido e enterrado como uma pirâmide. Imagina! Nossa, imagina, que horror, né? Já dá, é fantástico. Tipo, isso... A malcaviana já pensou em bombardear. Plot maluco, sabe? Posso explodir? Pode. Sempre pode explodir. Sempre pode explodir. E daí todos os caminhos seriam sumindo, sabe? Tipo, sim. Então meio que, sei lá, achei meio meh. Eu achei que era um comentário que não precisava. Eu acho que eles quiseram dar a entender que como eles seguem acordo honrado, eles estão mais propensos a ser honrados e... lá, então, sabe, o Vaikos falou, sabe? mas o acordo honrado é meio paladino do Sabá, sabe? Então faz sentido que eles sejam afetados mais imediatamente. Tá, ok. É o que eu entendi também, sabe? Tipo, que a minha ideia também, tipo, é que como eles estão sendo honrados, eles vão ir mais rápido, eles vão fazer direito, né? Sim, tipo... ok. Dá a impressão, mas, tipo, nem que a galera teria seguido ele também, sabe? Sei lá. Na página 94, descreve que alguns cainitas do Sabá foram covardes em não atender o chamado e acabaram se unindo a outras seitas. E os poucos anciões que não ouviram o chamado ainda assim foram em direção ao conflito. Eu acho que isso é só uma pontadinha nas sombras, sabe? É possível e é também, acho que, deixar uma ponta solta pra você poder criar uma história Sabá sem ser pra lá. Porque se todos os Sabá estão recebendo e mesmo quem não recebeu tá indo, é um jeito de você manter pequenas células perdidas pelo mundo. Sim, é possível mesmo. Mas eu achei que também é puta pontada, né, cara? Descreve que alguns caras de Sabá foram covardes. Sim. É puta pontada na sombra, né? Que tipo, aqueles que são chamados... que acabam indo pra outras seitas, né? Tipo, acabam se unindo a outras seitas, sabe? Tipo... Por isso que eles não foram, sabe? São covardes que se uniram a outras seitas, sabe? Eu amei essa. Sim. Tipo... o Vaikos falou... Eu detesto acordo honrado, acho bom subir mesmo. Ótimo. Mas a galera do acordo honrado seguiria eles, não necessariamente outros cainitas per se. É verdade. Tá. Entendi. E daí, como eles teriam ido primeiro, eles morreriam, né? Também, né? Sim. Primeiro, né? Se bobear. Isso, na verdade, faz sentido mesmo, cara. Pô, obrigado, Vai, que você trouxe clareza. Sim. Bastante clareza, na verdade. Verdade. E o Macarronada falou que... Peraí, mouse errado. O nome disso é estratégia do grego. Me uni a Camarilla para não morrer no Oriente. Né? Acho justo. Exato, né? E, Julia, não descartemos uma possibilidade dos escritores jogarem algumas coisas sobre o chamado, não combinaram direitinho entre si, aí conforme a recepção e as teorias, no futuro eles decidem o que fazer ou o que o chamado é no fim das contas. O foda é que tá demorando 4 anos. Exato. Essa é a minha crítica. São o quê? 18 livros lançados já são 19 livros lançados de V5. Né? São 19 livros lançados de V5 e, tipo, é isso que a gente tem em todos, sabe? Sim. Tipo, é meio mancadinha, né? Imagina o dilema do Sabá Desertor. O que mostra que talvez ele estivesse ali pelo oba-oba e não necessariamente porque ele acredita no que estivesse fazendo, né? Sim, exato, né? Página 95.
Mais uma vez descreve o chamado e a Guerrena como um evento mundial, dizendo novamente que os antediluvianos se espalharam pelo mundo, mas não existe em nenhuma outra parte que diga claramente que os anciãos sentem o chamado para outros locais além do Oriente. Sim, exato. É só mais inscrição falando que tem, mas não tem. Sim. Na página 96 tem uma curiosidade dizendo que alguns dos sabás acreditam que a Segunda Inquisição foi orquestrada pelos antediluvianos para usar os mortais contra o sabá. E é tipo uma teoria das conspirações, mas interessante. Tipo, deixar claro isso no texto, que é tipo, o próprio sabá acho que é uma teoria da conspiração isso. Mas é uma baita de uma teoria da conspiração, tipo, convincente, sabe? Mas supostamente... Que dá bastante argumento, sabe? Sim. Supostamente o que causou a queda de Londres foi a Camarilla tentar usar as forças, né, governamentais para poder atacar seus opositores. Então, tem um fundo aí. Sim. Na página 101, uma carta que descreve um grupo de vampiros que estão migrando desde o centro da Europa até a Rússia e parecem estar seguindo algo em direção à Sibéria, ou essa coisa grande, velha e odiosa já está lá. Eles falam várias vezes dessa coisa grande, velha, no final eles falam grande, velha e odiosa, que ela já pode estar na Sibéria. E, tipo, meio que mostra como se, tipo, o chamado tava indo em direção ao Oriente, mas muda o caminho e eles começam, tipo... É uma célula que tá mantendo o controle sobre o que o Sabá... Sobre o que uma galera tá fazendo. Tipo, é um grupo da Camarilla sendo perseguido por um grupo de Sabá, pelo que eu entendi dessa carta. E daí eles vão indo em direção ao Oriente Médio como, tipo, parecendo que a Camarilla tá fugindo do Sabá. Sim. Na carta. Até que parece que, na verdade, não. Eles estão seguindo alguma coisa. Ah, tá. Eles estão indo caçar algo. E, tipo, essa coisa ou já tá lá ou tá fugindo pra Sibéria. Tá. E daí eles perdem o contato deles, desse grupo, e daí meio que fecha com eles acompanhando um outro grupo que já tá fazendo esse mesmo percurso. Sim. Essa loucura, sabe? E é isso. Só aproveitando, vai com os beijo. A gente se vê amanhã e dá um beijo naquela linda da Domi. Não, o macarronado eu faria o mesmo. Manifesto. Estava ali na espada de Caim pelo oba-oba. 70% dos cabeça de pá e quem não é pagando pato por eles. Exato, sabe? Página 196 do Sabá. Os sabás acreditam que o chamado confirma que nenhum dos antediluvianos foi destruído completamente ainda. No começo da Guerra da Guerrena, poucos acreditavam nisso, mas vários sabás começaram a aceitar mais essa ideia. Tipo, eles são realmente indestrutíveis. Sim. Meio que, tipo, uma parte disso dá a entender que o sabá tá começando a acreditar que os antediluvianos são completamente indestrutíveis. Ok. Que não tem o que você fazer contra eles. Então, tipo, o que os Giovannis acreditam é mentira. Não morreu o antediluviano deles. Saca? Tipo, meio que o antediluviano Salabre deve estar vivo por aí ainda. Mesmo se sendo diabilizado, sabe? Ah, tá. Que nenhum mesmo. Nenhum antediluviano foi destruído. Nem o Salabre, nem o Ravnus, nem ninguém. Ok. Eles estão começando a acreditar nisso e é uma teoria que parece que tá indo. Eu posso ter entendido errado, por isso que eu deixei a página. Página 196, então qualquer um pode ir lá ler, sabe? 126. 126, né? Gratiano. O Giovanni não, Gratiano. É o Gratiano, eu acho que é o nome do antediluviano. Do Giovanni. É isso. E essa que é a ideia, tipo, alguns sabás estão começando, tipo, meio que eu não sei se isso é uma derrota, né, um sentimento de derrota muito grande, ou qualquer coisa, sabe, mas tipo, meio que também dá a entender que eles estão buscando formas de como destruir eles agora. Porque, como se o sol não é o suficiente, decapitar não é o suficiente, estacar não é o suficiente, nada é o suficiente. Nós somos de uma nova forma e nós vamos achar ela para destruir eles. Pra conseguir destruir eles finalmente, sabe? O Gratiano é o arcebispo e seria ele quem teria diablerizado o Ancião La Sombra. Caraca! Jani! Oi, Jani! Ai, obrigada! Tô tão feliz com a minha parede. Ela não tá terminada ainda, mas eu já tô muito feliz com ela. Sim, tá ficando da hora mesmo. E é isso, a Jani chegou na hora certa que a gente acabou de falar do livro do Sabá. Sim, foi cronometrado, né? Pra não passar raiva. Pra não passar raiva. Sim. Então, ele não ouviu o Dan dizer que gostou do livro. Não ouviu que eu gostei do livro e que eu pretendo ler, porque eu achei incrivelmente pouco que eu li, achei a leitura interessante. Só pra ser do contra, né? Manifestos falou de cabacice dos vampiros, isso me interessa. Sempre achei, desde 98, que é muita cabacice dos vampiros acreditarem que dá pra destruir qualquer antediluviano definitivamente.
Falaram Sim. o quê? Não tem nada no livro? A gente tá falando sobre as citações sobre o chamado no livro. Sim, do Sabá. Do Sabá. Sim. Isso pelo menos tem algumas citações. Eles entregam algo de novo? Na verdade, eu não sei se eles entregam de novo, né? Não, na verdade, eles não entregam nada muito de novo, né? Não. Mas sim, eles entregam algumas coisas, né? Sim, é. E Sim. eles entregam isso que eles acreditam que nenhum dos antediluvianos foi destruído em definitivo até então. Sim. Né? Sim, tipo, que é uma teoria na visão legal. deles, é uma Sim. teoria da conspiração, né? É. Sim. E o último de todos os livros que tem, a última coisa sobre o chamado, tá no Boston by Night. Que saiu junto Que eu com fiz o em ordem Song. também, que, tipo, é uma coisa que eu não falei no começo, que eu queria ter falado, mas está na ordem cronológica de lançamento, também em todas Sim. as edições, né? Então o último que saiu foi o Boston by Night, que tem uma colocação. Que na página 24 diz que há uma lenda de que Stanford Warwick, um Nosferatu de quase 500 anos e 7ª geração, conseguiu impedir o chamado, e o rumor mais popular é de que ele mantém o seu senhor e o senhor do seu senhor estacados em seu refúgio abaixo de Boston. E é isso. E é isso que faz com que ele seja capaz de resistir. Exato. É isso. E daí tem mais alguns adendos que eu pus, que eu tava fazendo no começo, mas como eu não achei mais nada pra ajudar a minha teoria, eles ficaram como consequência do chamado, sabe? Tipo, basicamente é isso, né? Sim. Tipo, algumas colocações a mais. Deixa eu só ler o Vamos lá. comentário do Acho que tem William. bastante coisa, na verdade, no chat. Na verdade, a gente perdeu... Não, eles estavam falando sobre o Gratiano, onde ele tá. estaria. Ele tá no Rio de Janeiro, do Felipe Daim, eu não sabia. Interessante. Não, daí depois fala que não tá também. Ah, tá. A menos a Ravnus, que foi pega pela bomba nuclear tecnocrata. Então, eles defendem que... Eles defendem que eu não. Eu posso ter entendido errado. Eu pretendo reler com mais calma, mas é que vocês imaginam, né, o que é ler 19 livros em menos de uma semana. Sim. E não é fácil, então, tipo, é isso. Que o William Sim, falou eu não li que... tudo, mas eu tentei buscar as partes que O William tinham chamado. levantou a teoria de que os antediluvianos, quando encontram a morte final, eles se viram Wi-Fi. É uma explicação que por aí. explicaria o Sabá. Bem, na verdade, né? Tipo, essa explicação do Sabá caberia nisso, né? Tem coisa da Lucita. Não, no Rio. Ah, tá. No livro do Daen, ele já estava lá. Inclusive, teve até a Lucita visitando ele lá. Nossa, que da hora, cara. Ou a Catedral de Carne... Tendo essas cartas e faria o mesmo vindo pra cá. Bota Tremer pra dormir. Não tem nada sobre o plot. Nossa, Se eu falar um absurdo, cor de carne, é decoração, dizimice ou música? Abajur. Wi-Fi de quantos mega? Nossa. 666. Boa. Muito boa, Jane. Muito bom. Então, algumas das conclusões, né? Das consequências. É que tá no livro também, né? São algumas consequências que o livro básico dá, mas que depois, tipo, não continua mais dando consequência. Sim. Então meio que eu abandonei essa ideia de tentar falar das consequências, sabe? Tá. Que é a página 37 do livro básico, né? Que fala do enfraquecimento da Camarilla com o sumiço dos anciões e perda de alguns de seus domínios mais famosos e importantes, como Londres e Berlim, sendo forçada a dividir o reinado de forma desconfortável com os anarcas. E na página 39 diz que graças aos caçadores, a Segunda Inquisição e o chamado e a convergência de forças está do lado dos anarcas. Tá, a convergência de força... A convergência de força está do lado dos anarcas. Tipo, os anarcas estão ganhando poder por causa disso. Sim. Tipo, que faz bastante sentido, né? Sim. Tipo, no livro básico fala, então, que atualmente, né, tipo, afirma categoricamente nessa parte, na página 39, que os anarcas estão criando vantagem em cima da Camarilla, e é isso aí, sabe? Porque eles não conseguem se conectar com o resto do mundo, que é uma coisa que depois a gente vai descobrindo que eles conseguem sim, que tipo, sei lá, né? Fiquem abertos. Fiquem abertos. E alguém tinha perguntado pra gente sobre Berlim, a gente não sabia responder. Berlim parece que caiu mesmo, né? Sim. Tipo, tem escrito isso mesmo, parece que GG, né? E daí, tipo, só antes de chegar nas nossas conclusões finais, tem alguns exemplos de membros que sucumbiram ao chamado, que é a Menélia, Tyner e Nyanga. Eu ia fazer uma lista maior, mas a preguiça e o tempo não deixaram. Mas o tempo, no caso. E os membros que deveriam ter sucumbido, mas desistido, tem o Critias da Victoria Ash. E a Browning, que tem 600 anos de oitava geração. E ela é outra membro que... ela é uma outra vampira que tá lá em Chicago. E que não sente o chamado. Exato. Tipo, tem vários outros exemplos no Chicago by Night de vampiros extremamente antigos que nem comentam sobre o chamado, eles não fazem parte desse plot. Sim. Que deveria ser exceção, mas no Chicago by Night meio que a regra é que os vampiros não sentem o chamado. Sim. Certo? Sobre isso de a Europa caiu e tal,
é uma coisa que eu cheguei a comentar quando a gente começou a falar do Queda de Londres lá no Lore Sheet, e aí eu vou jogar o link aqui do Haga pra vocês, que a sensação que eu tenho é que Londres começa a se organizar de novo de forma semi-feudal, com esses mini-reinos isolados e que não se comunicam tanto, e eles têm algumas regras, né, impostas em comum acordo. O que me faz pensar que, na verdade, Londres já está se organizando como os primórdios da Camarilla. Londres, para mim, soa praticamente como uma Camarilla moderna, sabe? Como uma Camarilla original moderna. E o que levou à criação da seita. Sim. Então, tudo me leva a crer que, na verdade, esses territórios que estão voltando a se organizar, que foram perdidos, vão acabar voltando a se organizar pro que eles eram antes. Nossa, ficou da hora na Camarilla. câmera. A Bela pulando, né? Ficou da hora na câmera. Ai, gente, só tem gato modelo aqui. Sim. Então é isso, eu não acho que essa perda de poder da Camarilla seja muito real. E os exemplos que não, né? E os exemplos que dão, não. A outra tendo visitar o lugar, sabe? Tipo, fazendo turismo, com um exército de gente, então, tipo, eles conseguem se conectar bem. Sim. Outra tá passando instrução, uma príncipe aleatória tá passando instrução. E controlando a cidade dela de longe. Tem vários outros exemplos assim durante a coisa, tipo, durante o livro da Camarilla falando sobre isso também. E vários membros estão descobrindo formas de evitar o chamado, então vai flopar, entendeu? Já flopou. A guerra já flopou. Mas não flopou ao mesmo tempo, né? Sim. Porque, tipo, muita coisa do metaplot acontece por causa disso, ao mesmo tempo que eles não entregam isso acontecendo, né? Então tem esse dilema que eu acho que, tipo, tem que pegar no livro básico e olhar na parte do memória, né? Porque é no cu da pessoa narradora, né? Do cronista. Exato. Sabe? Cu de cronista tá aí pra isso. Lá no memória não tá escrito isso já. E uma conclusão que a gente conseguiu escapar de falar inteiro, que ainda bem que eu não tenho, né? Sim. É que, tipo, pra mim sou um pouco preconceituoso essa ideia de que o chamado atrai todo mundo pro Oriente Médio. Pra ser legal, eu só falar preconceituoso, né? Tipo, pra tentar passando pano pro negócio, mas, tipo, deixando, né? Pra quem quiser, né? Que quiser entender a respeito mais e quiser xingar mais forte, sim. Que, tipo, que passa a impressão de que quem escreveu, né? Idealizou que, tipo, mandando os vampiros pro Oriente Médio, eles deixam de existir. Já era. Eles não existem mais. Então eles não precisam mais explicar. Dá a sensação de que, tipo, é o desconhecido, é o exótico, né? Que é a origem de todo preconceito, no fim das contas, né? Então, é isso, né? Eles trazem essa ideia ignorante de que o Oriente Médio é pra onde as pessoas têm o chamado, e ainda falam que é de uma forma meio vaga, né? Tipo, é naquela direção, e daí eles não explicam nada, e nada do que acontece, e meio que eles chegam lá e perdem o contato, e morrem, e etc. Então, tipo, transformaram o Oriente Médio num lugar alienígena, sabe? Sim, e daí eles começam a tentar arrumar uma Camarilla não tão bem arrumado, né? Que, tipo, descreve lá que tá acontecendo um monte de coisas, tipo, tem tipo, a parte da Gerena, né, que, tipo, tem uma descrição absurdamente, né, longa, né, do diário do cara, do que tá rolando por lá, dos vampiros pensando e blá, blá, blá. Então eles poderiam estar comandando o mundo de fora, mas por que razão eles não estão? Eles só estão preocupados em comandar a mídia mesmo. Sim. E é isso, tipo, foda-se os nossos recursos todos, nós vamos ignorar a Camarilla, que é a nossa fonte de poder, e só controlar a mídia, independente do uso da Camarilla, né, porque eles não precisam disso, né? Pra nada, né? A Camarilla pra nada. É isso que é o problema, né? E aí a conclusão que eu tiro, final, sobre o chamado, olhando esse compilado de tudo que saiu sobre o tema na V5 até agora a gente não sabe o que é o chamado e nem eles sabem o que é o chamado. No fim das a impressão contas. Que nem sabe o que é o chamado. Essa sensação que a gente tem. Que no fim das contas, eles vão jogando informações perdidas e ninguém tem muita certeza do que é. E fica naquela os jogadores nunca vão descobrir, então a gente não precisa descrever.
E é só o nome que a gente resolveu dar pro soft reset que a gente deu pra tirar os anciões do cenário e que eventualmente a gente cagou devolvendo eles pro lugar. Sim, exato. A impressão que dá é essa mesmo, né? É. Que em 19 livros, em 4 anos de lançamento de livros, eles não avançaram em nada. Mas sim, de certa forma, o chamado, ao que parece, é algo que chama os anciões. Sim. Resumindo, de 250 anos e de nona geração pra ir pro Oriente, travar uma batalha, porque eu não sei, e que pode estar vindo... Supostamente contra os antediluvianos. Supostamente contra os antediluvianos, que pode estar vindo tanto de Caim como dos contra próprios... não, né? Pelos. Ah, pelos, no caso da Camarilla, pelos, e do Sabá... Contra. E por alguma... E a explicação é que... Do lado da Camarilla, a explicação é que a Camarilla vê isso como um jeito de manter a história deles e descobrir mais sobre as origens deles. Sim. E que isso vale, né, eles se exporem de alguma forma, e não vale eles... Mas ao mesmo tempo não vale a pena eles se organizarem lá e fazer como eles faziam antes, de se manter extremamente protegidos. Os anciões se manterem protegidos e deixar os peões lutarem. Eles acham que chegou o momento deles lutarem também, por qualquer razão que seja. Sim. Que não explica. E o Sabá vai lá de livre e espontânea vontade, porque essa guerra que eles estavam esperando mesmo, pra matar o ancião. Exato. E daí depois o livro do Sabá também avança um pouco mais o plot, no sentido de falando de que, tipo, parece que é um negócio global, mas não explica muito bem. E que, tipo, tem a galera meio que seguindo por umas regiões aleatórias, tipo a Sibéria, né? Sim. E é basicamente isso, o background. Que eles acreditam, que é uma teoria que toma cada vez mais forma, é de que nenhum antediluviano foi destruído em definitivo até agora, e que tudo que a gente sabia antes é bullshit. Sim, mas é uma visão, tipo, tá no livro de Sabá, então tipo, provavelmente é uma visão de Sabá isso também. Assim como as coisas do livro da Camarilla são só a visão da Camarilla. Exato. Então é super, né, tipo, duvidoso, né? Sim. Mas sim, você vai conseguir achar vários exemplos nos livros, tipo, que não seguem a regra, tipo, tanto de sucumbir ao chamado, quanto de não sucumbir ao chamado. Sim. Na verdade, muito mais de vampiros que deveriam ter sucumbido ao chamado, E não. mas ou resistiram ou nem sentiram, tem bastante exemplos. Sabe? E de vampiros extremamente mais novos ou mais Esse é fracos mais raro, que não deveriam sentir e estão sentindo, como por exemplo o Damien. Como o Damien e o... E Que a gente tem o Malkaviano citou ali também lá em antes, cima, que tá sentindo, que é de 10ª geração e que é super novo, né? Tem E que 150 existe anos. um rancho onde é o chamado dos Malk. E o chamado Zekata também pode ser que não seja... existe. Que não existe chamado Zekata. Kaitif recebe o chamado, e que talvez o Zekata, o chamado deles, sejam eles se unir mesmo como clã. Exato. E esse é o grande resumo depois de... 19 livros. Depois de 9 livros de sei lá, 2.000, 3.000, 5.000 páginas de livro. Sim. Eles não avançaram o plot quase nada, sabe? Exato. Então, tipo... Mas eu tenho uma coisa a dizer que eu acredito que vai acontecer, na verdade. Eu vou dar um spoiler muito grande pra quem ficou até aqui, na verdade. Livro do jogador vai explicar. Tenho certeza. Vai ter lá defeito de clã, vai ter lá poder ser do nível 6 e vai ter lá também explicando o chamado. Tenho certeza. Alguém tem muita fé. Tenho. Vai ser um livro de 1.000 páginas agora. Que era 700, agora vai ser 1.000. Que vai ser 300 tá crescendo. Só pra explicar sobre o chamado. Sim. Vai ser um puta avanço no chamado. Vai ser gigantesco, assim. Vai explicar tudo, tintim por tintim, pro jogador. Porque, tipo, já saiu o livro do narrador, não explicou nada, então, né? Que o Storyteller's Guide, tipo... Não é Storyteller's não é. Guide, é Storyteller's Toolkit, que é tipo um kit sim. de regras resumidas. Sim, Storyteller's Guide é propaganda grátis pro Romadeu. Exato. Assim. Que merece. Aquele lindo, aquele gostoso. Se ele ver o vídeo, ele é gostoso. E nesse momento eu vejo os bochechinhos do Romadeu corando. Né? Tudo infernalista também, acho. A Vitória é linda mesmo, maravilhosa. Não sei se falaram, mas eu gosto dela também. Mataram a rainha justamente pra isso, se organizando com o príncipe Charles. Que horror. Plot twist. A véia Beth era Matusalém Lenventru, ou então Talmairá, e desestabilizou as seitas no Reino Unido. Macarronada. Para evitar o chamado, é só não ver a fita de vídeo e não atender o telemarketing dos infernos falando 7 days. Sim.
Eu posso contar uma história engraçada que aconteceu quando tava no chamado? Hoje em dia pra mim é foda-se, mas na época, confesso que eu fiquei com bastante medo, né? Pode. Eu tava assistindo em torno de, acho que eu te contei isso aí também, eu tava assistindo meio que em torno de 2 ou 3 da manhã. Sozinho, né, no meu quarto, o filme chamado. E na hora que acaba a desgraça do videozinho, que toca o telefone, tocou a cara do meu telefone. E daí atendi, né? Mas não tinha ninguém na linha. Uau. Foi só silêncio. Daí eu desliguei. Eu continuei assistindo o filme e daí eu descobri que também tocava o telefone no filme, né? E daí tá. Não passava uma agulha, né? Ou é um pouco depois de tocar o telefone no filme, eu vi no meu. Mas, foi muito próximo de acabar o negócio. E, obviamente, que o telefone não tocou mais, né? Ah, sim, lógico. Mas, nossa, fiquei 7 dias com o cu na mão, né? Passar uma agulha mais, né? Caraca. De medo, achando que podia acontecer. Mas fiquei quietinho na minha e tal, vendo minha vida normal. E tô vivo, então... Então, não. É mentira. O spoiler do filme, de sei lá quantos anos atrás, não acontece, gente. Não precisa ter medo, tá? Macarronada. Pô, eles desceram do aeroporto e morreram automaticamente, fim. Vão explicar no quem mexeu no meu sabá por Gratiano. É a explicação dele do que acontece com os galera que chegam no chamado, não tem mais né? notícia, né? Sim, é muito bom, velho. A Gianni soltou a Coach 10 pra conclusão, que não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder, porque todo mundo vai perder. Exato, é o isso chamado mesmo. É quando você reclama na Claro e falam, vou abrir um chamado. Realmente, vai pro Oblivion, né? Vai, nossa, boa. Missão do Sabá, destruir ancianidades. Revelação final do V5, conseguiram através do Beckoning. Na verdade, segundo o livro do Sabá, não, né? O livro do Sabá fala exatamente o oposto. V6, Hecata e Tremere igual Neo Sabá. Sim, isso é da hora. Sim. Esse lance de ir pro Oriente Médio pra uma guerra e não dar mais sinal de vida, especificamente sobre o Sabá, quando eu li pela primeira vez, me pareceu quando os rapazes ocidentais vão pro Oriente e somem e depois aparecem como terroristas na Jihad. O manifesto falou isso. E tem que lembrar também que teve muita guerra nos Estados Unidos nos últimos anos com o Oriente Médio, né? Sim. Então existe esse preconceito, o negócio de vilanizar eles. As cruzadas lá no início dos anos 1000, gente. Já era isso, sabe? Já era uma guerra no... Sim, tem isso de vilanizar. Por Jerusalém, né? Sabe? É muito repetir a história e é uma história que não é legal pra repetir, sabe? Sim, exato. É meio triste mesmo. V6. Tizimice, Sabá sólido, Tremer, Sabá líquido, Hecata, Sabá gasoso. Meu Deus. E ótimo. Se eu condensar o Hecata, ele vira Tremer? Acho que sim. Acho que sim. O dos Malk, melhor cenário, o Rancho do Esquecimento. O Rancho Animal. O Rancho é muito bom mesmo. Panders de Antitribo, igual a Sabá Plasmático. Meu Deus, a coisa tá indo longe. Tá indo longe, tá da hora. E segundo a Gianni, vira Capadócia. Pode ser também, né? Ai. Cagaço, sem nem fale. Acho justo o cagaço. Sim, foi muito. E é isso. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer adeus para as lilicas do YouTube. Sim. E para as pessoas que gostam quando a gente diz tchau, Lilica, nossa parede reserva surpresas. Sim. Né? Especificamente manifestos, que tá sempre com a gente, falando tchau, Lilicas. Então esperem pelas lilicas da parede. Elas virão em algum momento. Não preciso me lembrar a cada 6 meses. Sim. E a gente vai dizer adeus pra quem está no YouTube assistindo a gente depois e não tá participando desse caos que a gente faz aqui com o nosso chat. Sim. E agradecer por nos assistir até aqui. Deixa aí embaixo pra gente o que vocês acham que é o chamado. Se a gente perdeu algo, se a gente sim, por favor. Deixou passar alguma citação ou alguma conclusão que a gente poderia ter tirado. Sim. Façam todas aquelas magias não treméricas que vocês sabem que vocês podem fazer, com joinha, com inscrição, com sininhos comentário. E todas aquelas coisas. Comentários bonzinhos. Comentários bonzinhos, por favor. E a gente se vê na próxima. Diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica.